Esse é o grande problema. E é por isso que eu sou um grande defensor da licenciatura plena, da graduação plena, porque você pegar o primeiro contato de qualquer pessoa com educação física é quando é criança. Ele passa anos na escola. Se ele não tem uma boa experiência, se em casa ele não tem e não vai ter, grande realidade é essa, não vai ter contato com esporte, com incentivo, o governo não vai chegar na casa dele para tirar essa criança da escola. São poucas as crianças, por mais que tenham crianças que participem de programas, né, tem aquele segundo tempo e tudo mais, mas assim, nem todos têm essa oportunidade. Né? Então assim, é o primeiro contato e imagine, quando os que têm contato ainda, muitas vezes o professor não tem essa visão ampla da repercussão que isso pode ter no futuro da criança. Né? E quando tem, ainda precisa que ele seja um cara que, no momento da sessão, ele super saiba como estimular aquela criança. Né? Fazer valer aquela sessão, cada sessão, que aquela estimule e não pare por ali. Porque se você pegar uma aula de educação física na semana, né, é muito pouco. Muito pouco. Vamos lá, galera, vamos começar mais um Pesando no Assunto, um episódio hoje especial, temos um convidado aqui, digníssimo Gustavo. Se apresenta aí, Gustavo, fala pra gente quem tu és. Sou Gustavo, bispo, já me apresentou. Sou professor de Educação Física, formado pela UPE em 2015, aliás, 2016. E suspeito. Tu não sabe nem onde. Na verdade, a história é um pouco longa, porque eu deveria ter formado em 2014. Por que tu não se formou? Por conta do intercâmbio. Eu fiz o intercâmbio, né, pelo Ciências Sem Fronteiras na época, acabou que eu tive que formar com outra turma. Tu fosse pra onde no intercâmbio? O interior de Pernambuco. Fui pro Texas. Fui pra Austin, Texas, a capital. Passasse lá quanto tempo? Passei 1 ano e meio. O programa em si, ele é feito para passar 1 ano. A gente fazer 2 semestres na universidade, sendo que... É uma longa história, tá? Quer que eu continue? Continua, pô. Mas aí, o programa seria de 1 ano. Mas aí, em 2013, quando eu apliquei pela segunda vez, tentando para Portugal, que eu não tinha língua nenhuma. Como assim tu não tinha língua? Não. Deixa eu explicar. Eu não sabia na época, enfim, falar espanhol, ou inglês, ou, enfim, alemão, italiano, nada. E aí, sobrou pra mim o que é aplicar para Portugal, que não exigia nenhum teste de proficiência linguística. E aí, nessa história, pela segunda vez que eu apliquei para Portugal, né, houveram mais 20 e poucos mil inscritos, né, para pouquíssimas vagas que tinham em Portugal, para estudantes brasileiros. E aí, na época, o ministro da Educação, né, ele percebeu que, tipo, nossa, tem muita gente indo para Portugal e sobrando vaga em outros países, a gente precisa dar curso de idiomas para esse pessoal. E aí, nessa história, foi que eles realocaram esses estudantes, né? Eles pegaram a média da graduação, usaram até o Enem para poder procurar formas de selecionar. Critério de exclusão. Isso, de exclusão, para poder pegar esse pessoal e distribuir entre os países. E aí, nessa história, acabou que foi realocado para os Estados Unidos. Tem outra história por trás disso, só que eu acho... Melhor Estados Unidos do que acho imaginar a Argentina. Eu acho que ele teve que fazer alguns serviços à parte, porque ele tem que ter outra história à parte pra conseguir. Eu posso entrar mais nessa história? Pode entrar, vá. Pode entrar então, nele, aqui. Então vamos lá. Acabou que todos os alunos receberam esse e-mail, esses que foram realocados receberam esse e-mail, falando pra gente que não deu, né, pra ir pra Portugal e tudo mais, um textão no e-mail. E aí você vai lendo, você vai desanimando, né? Tipo, pô, realmente não deu e tal. E aí no final falava, vocês podem escolher tais países pra poder você ir. Eu, como matuto, né, que sou, na época também, olhei ali, cheguei ali, pra que eu vou escolher outro país se eu não sei a língua? Aí eu simplesmente descartei o e-mail. No final do e-mail... No finalzinho do e-mail falava que era para ganhar o curso de idiomas no país. Só que eu já tinha descartado o e-mail. Vida que segue. Isso foi uma quinta-feira, eu acho. E era para responder até o meio-dia da sexta. Acabou que eu fui para a faculdade no outro dia. E também tinha outros colegas de outros períodos da faculdade que também estavam aplicando.
E aí, quando chegou lá na aula de 1 da tarde, na sexta-feira, né? Eu tava fazendo disciplina com outros períodos. E aí, essa minha colega chegou pra mim e falou: E aí, Gustavo, tu escolheu qual? Aí eu falei: Ué, não escolhi nada, eu não sei outra língua. Aí ela. Miserável. Ficar em casa na Aí minha. ela, vai, Tabacudo, fala, tu escolheu o que tu botou pra que país? Aí eu não escolhi nada, pô. Aí ela, é sério, pô? Aí eu, ué, eu vou escolher pra quê? Vi lá, vai pedir o teste pra eficiência lá. Ela e os colegas na hora ficaram tipo, véi, tu tá brincando, né? Aí eu falei, não, o que foi? Ela, velho, é pra ganhar o curso de idioma no país. Aí eu, puta que pariu, eu não acredito não. Eu falei, é sério. Abre o e-mail aqui, ela mostrou o e-mail. A pressão dele baixou na Meu hora. amigo, lá vai eu correndo pra biblioteca da faculdade. A lágrima segurando assim, eu, puta que pariu, eu perdi meu sonho, tava aqui na minha frente, velho, caralho. Enfim, cheguei na biblioteca, não tinha o que fazer, né? Mas aí eu peguei e ainda mandei um e-mail pra CAPES na época. Mandei um e-mail explicando e tal. Passou o final de semana, super depressivo, né? Nada de resposta. Segunda-feira, abro o meu e-mail. Aí a CAPES mandou, não me Ele tava abrindo respondendo. o e-mail dele todo o tempo, assim, ó. 5 minutos, e-mail. Na verdade, eu e-mail. não tava, porque eu olhei assim, ó, pô, não responderam. Sábado, domingo, eu não. Né? Só que eu abri meu e-mail na segunda-feira. Tava vendo. Melhores facas para cortar o pulso. Abri o meu e-mail, aí tava lá. A CAPES mandou pra todos os estudantes que tinham sido selecionados lá antes, né? Falando que, por conta de falta de acesso à internet, porque muitos alunos não têm internet em casa, computador, a gente tá falando de 2013, né? Nem todo mundo tinha computador e tal em casa. Eles acabaram que, ao invés de esses alunos que não puderam optar até a sexta-feira, eles simplesmente realocaram por conta própria. E nessa, já vinha falando Foi que eu fui automático. realocado para os Estados Unidos. Putz, velho, que sorte, meu amigo. Tem gente que nasce com a bunda pra lua. E tem gente que nasce com a lua dentro Véi. da bunda. Não, e o Esse é pior. Gustavo. Não, deixa eu te contar. Se fosse eu ia pra Irã, Iraque, eu ia pra... Você ser realocado. Não, exatamente. Tem uma guerra lá, faixa de Gaza. Ó, e se eu fosse te falar, ó, os países que tinham disponíveis lá: Estados Unidos, Canadá, Itália, Alemanha, Japão, Austrália, Irlanda, Espanha. Acho que eram esses 8. Rússia. Não, acho que esses 8 apenas. Só que aí, se muito eu fosse país bom, escolher, o meu sonho na época era ir para os Estados Unidos, né? Tá, porque você vê os filmes americanos, eu cresci assistindo filme americano, então o meu sonho era ir para lá. Só que por medo de não, porque pensando todo mundo vai querer ir para lá, provavelmente ia Não vai botar conseguir. Japão. Que nunca foi assim, eu tenho um sonho de conhecer, mas nunca E tive aí, um sonho de morar. Mas eu pensei, Mas Japão. eu botaria Japão, porque É o talvez que é do outro lado ninguém do mundo. escolheu. Quando é que eu vou gastar dinheiro pra ir lá pro Japão? Vai ser caro pra caramba, eu nunca parei pra ver. É Mas caro, assim, caro pra caramba. exatamente. Mas, pô, talvez eu botasse Japão, não sei, né? Ou Japão, Austrália, sei lá, um país menos requisitado que os Estados Unidos. Só que nessa ideia acabou que eles realocaram e me levou pra o país que eu super queria, que eu super não escolheria, mas é o que eu mais queria ir, entendeu? Então assim, acabou que no final das contas tudo deu certo. E mais engraçado do que isso, assim, não, isso foi mais engraçado, mas assim, Continue. teve a situação de, porque, bom, beleza, eu tava super feliz que ia pros Estados Unidos já, né? E aí foi quando chegou a carta da universidade. E aí aquele frio na barriga, pô, eu vou pra onde? Só que a gente tem um quê? Meu sonho era Nova York. Quero ir pra Nova York, ou senão Califórnia. Califórnia é um ótimo lugar, obviamente. Não tô falando que Nova York também não é, mas lá eu passei algumas coisinhas. Acabou que, quando chegou a carta, aí, quando eu cheguei, da cidade do Texas. Aí eu... Pau matuto. O cara abrindo mapas Eu vim aqui do pra ver se interior. era perto. Eu cresci no interior do Ceará, cercado de terra, redemoinho. Eu olhei, porra, eu vou pro Texas, pô. Eu vou pra aquelas ruas, sabe? Tipo, voltar pro Ceará, só que o pessoal vai falar inglês. Só que tem aquele negócio que vai voando aqui, ó. Exatamente, daí eu fiquei... Aquelas portas que você entra, tipo de banheiro que Isso, eu pensei, pô, vai ser uma BR, tipo, de terra, com o calor mormaço lá passando, e os barzinhos lá, a galera tirando... Vai aprender Eu pensei- inglês com o xerife. Exatamente, eu pensei nessa situação. Aí, assim, velho, pra mim, obviamente, eu sou suspeito pra falar porque eu morei 1 ano e meio nessa cidade, a capital do Texas, Austin. A cidade é simplesmente
que nem você falou, eu acho que eu nasci com sorte, porque a cidade é exatamente o tipo de cidade que eu gosto, sabe? Tipo, muita atividade outdoor, sabe? Pra quem quer pedalar, nadar, fazer stand-up paddle, tudo. Tudo assim. Você que não quiser gastar nada e curtir a cidade, você curte. E o inglês Muito aprendeu? linda. Aprendi. Fui zerado, o meu inglês, até na escola, eu cheguei no ensino médio, eu cheguei a desistir de fazer o inglês porque o ensino fundamental era to be, to be, eu só sabia am, you are, he, she, eu não sabia nem o que era o it. E Aí, no vestibular tem a opção de botar espanhol, né? aí eu vou botar espanhol, que é mais próximo do português, Só se é eu não botar souber, L no final de qualquer palavra, exatamente. já era. Aí eu reprovei L. Aí, próximo vestibular, pelo menos, dá pra, né, desenrolar ali, talvez. Aí acabou que eu nunca me interessei pelo inglês. Por mais que eu quisesse, mas assim, na escola eu não via. As minhas escolas eu não via a maneira de aprender inglês. E assim, também eu não tinha a condição de pagar um curso de inglês, né? Aqui no Brasil. E aí acabou que chegou lá, fui zeradão do inglês. E assim, fiquei cada vez vai ficando pior a história. É pior, mas fica melhor, porque tem mais história pra contar, né? Porque eu fui zerado. Eu descobri no voo, na hora que eu tava saindo de Recife pra lá, né? Na hora do embarque, um policial federal perguntou pra onde eu estava indo. Tipo, eu falei, eu tô indo pro Texas. Aí ele, tá, mas eu quero o endereço que você vai ficar. Aí eu, não, em Austin, que é o destino final, eu vou estar em tal lugar. Ele falou, não, mas é porque do caminho daqui pra lá, você vai pegar Recife, Miami, Dallas, Austin. Só que ele falou que em Dallas o aeroporto fechava e eu precisava de endereço pra dormir lá. Eu não poderia ficar sem endereço, senão eu não ia passar na alfândega. Aí eu fiquei, velho, eu não conheço ninguém lá. Eu tô indo sozinho. Eu quero minha mãe. Exatamente. Eu não conheço ninguém. Aí, na época, eu lembrei que eu usava um site que chamava Couchsurfing. Chamava, não, ainda chama, Couchsurfing. Basicamente é um site que você oferece, né, tanto o seu apartamento ou sua casa como para receber pessoas de fora, né, ou enfim, turistas, como também você pode pedir para ficar na casa de alguém, né, de determinada cidade. Tipo um Airbnb, só que a pessoa mora dentro também. É gratuito, assim, você tem alguns outros na época, a maioria não cobrava nada, tipo, 99%, um ou outro que cobrava uma taxinha e tal, mas a grande maioria não cobrava nada. E eu usei bastante nos Estados Unidos. Que loucura, velho. Exatamente, mas assim, tem uns rankings, né? Que nem o Uber, tem um rankingzinho, as estrelinhas, pra saber se a pessoa O é de ranking daqui confiança. é meio suspeito. Mas lá, tipo, você tem que botar um review sobre a pessoa. Quando você, tanto quem recebia, como também quem tava entrando para o apartamento, né? Colocava o review, o cara dava o review de volta pra poder, né, todo mundo saber quem era a pessoa. E aí eu procurei, botei lá em português, joguei no tradutor, né, pro inglês, joguei lá no site e botei, tô indo pra Austin, mas eu vou precisar dormir em Dallas e tal, não sei falar português, Quando não eu sabe chego, falar português. não sei falar inglês, não sei falar inglês, nada, não conheço ninguém, preciso de um lugar pra dormir em Dallas, porque eu fiquei sabendo que pra minha sorte, desse tempo que eu mandei, que eu fiquei sabendo disso, e eu não querendo deixar meus pais preocupados, né? Porque o cara falou só comigo. E aí eu não queria deixar meus pais preocupados. Aí eu fiquei calado, só fiquei lá nervoso no celular. Eu já tinha passado o rádio, fudeu. Aí eu, vou embarcar, seja o que Deus quiser, velho. Não vou parar agora, senão meus pais vão ficar mais preocupados do que eu, né? Sem saber pra onde é que eu tô indo. Aí eu entrei lá, no caminho, até chegar entrar no voo, que foi mais ou menos aí uns 40 minutos, uma hora, eu consegui a resposta de um cara. E aí o cara... Que foi? Não, vai chegar essa situação aí. Calma aí. Tem história. Continue. E aí... Meu amor. Aí o cara lá chamava Call. Aí ele... Qual o cu? Call. C-A-R-L. Call. Aí ele... Acabou que ele respondeu lá falando, tal... Eu tava indo de American Airlines, né? A empresa. Ele falou, eu trabalho na American Airlines e tal, quando você descer, eu já vou estar lá mesmo e tal, eu trabalho no aeroporto e tudo mais. Aí eu, porra, velho, massa. Eu vi a avaliação do cara, tudo certinho e tal. Porra, show de bola. Peguei, mandou o endereço dele, eu botei lá no negócio da alfândega, né? Preenchi lá como se fosse o endereço que eu ia dormir em Dallas. Aí pronto, cheguei lá na alfândega e tal, né? Vi os brasileiros já falavam inglês, né? Tudo assim.
Aí eu... eu vou perder. Hi people. Aí, Ok, thank you. aí eu só observando o que o pessoal falava, né? Eu ia aqui assim, meu Deus. E aqui, né? Eu vi ó, os braços aqui tudo com família. E eu lá sozinho. Tipo, tô vivendo sozinho nos Estados Unidos, pô. Domino o inglês. Mas assim, eu tive um amigo na graduação que ele já tinha feito... Já falava inglês, já tinha feito o intercâmbio na Austrália, pelo mesmo programa. Né? Quando eu tava indo, ele tinha acabado de voltar. Ele me deu um dicionário. Um CD. Um disquete. Um dicionário das duas línguas, né? Eu não lembro agora o autor do dicionário, mas enfim, Dicionário. ele é bem... Continua, dicionário. Mas aí é bem interessante porque ele dá as frases, né? Frases típicas, tipo em determinadas situações. Aí tem lá, aeroporto, rodoviária, lanchonete, enfim. Aí cheguei lá, aí alfândega e tal, aí eu... É isso aqui, ó. O cara me perguntava, eu botava pra ele ler. Eu ia fingir que era mudo fácil, velho. Porque mudo é mudo em todo lugar do mundo. Então você... Pronto, mano. Não tem como não. Não tem como o cara chegar e dizer, o cara não sabe falar inglês, não. O cara não sabe falar português direito. Cara, é mudo, velho. Pronto. Eu ia meter fácil, velho, isso aí. Não, aí acabou que o cara me pedia as coisas lá, não entendia nada, né? Aí, sir, não sei o que, sir, aí eu sou meu peru. Aí eu abri a pasta aqui, ó. Te vira aí. Aí olhou aqui, eu só preocupado com os brasileiros. Aí pronto, me passou, pronto, serviu o endereço do cara. Aí pronto, segui e tal. Aí pra procurar a mala foi outra coisa, que eu não sabia como é que andava no aeroporto, não sabia placa, nada. Foi a primeira vez que pegou o avião? Foi a primeira vez que eu voei, um voo de 8 horas. Tava sozinho, não falava inglês e dane-se, né? Vamos lá. Tava quantos anos? 20 anos. 20 anos de idade. Zeradão. Aguenta. Com calma. Não, aí cheguei no aeroporto, aí tinha que pegar a mala, depois passar o fone, né? A empresa tem que pegar a mala de novo pra poder botar no próximo voo. E aí lá vai eu procurar essa mala. E eu tinha, acho que 1 mês e 1 hora pra poder ir pro próximo voo, porque senão eu ia perder. Aí pronto, imagina, se eu perder ou eu perco a mala ou eu perco o voo. Aí eu, vamos embora. Comecei a rodar e não achava. Aí eu cheguei lá, peguei o dicionário, esse dicionário me salvou, bicho. Sério mesmo. Lídio, muito obrigado. Foi o meu amigo daqui. Lídio, se inscreve aí no canal, tá? Curte o vídeo e compartilha. Ele é da educação física também. Inclusive, ele mora em Las Vegas. Fez o PhD dele, tudinho lá. Na época. Ele fez o Ciências e Fronteiras também de novo, mas aí já com o programa do mestrado e doutorado. Aí acabou que ele tá lá até hoje. Acabou se fixando. Vamos fazer uma parceria com o Pezano aí, ó. Levar a gente lá. Fazer umas gravações. Aí, acabou que peguei o dicionário lá, mostrei pra moça lá, ó. Aqui, ó. Where is my luggage? Eu falei luggage, né? Where is my luggage? Aí a mulher disse, sir, aí começou a me ajudar e tal. Eu não lembro o que ela falou, porque eu não entendia, né? Então ela falou, acabou que ela me levou lá, peguei a mala, achei e parti pro próximo voo. Aí, enfim, foi assim. Fui pra Dallas, né? Aí chegou em Dallas, assim que eu desci do voo, o cara já tava lá, eu já reconhecia. Aí o cara, ele começou a falar que ele tava com camisa do Brasil, né? Tava com camisa de... sorriso, né? Já, né? Órgãos novos. Não, o cara vai ficar. E eu já tava super gripado e tal, já corizando, já tava trocando o clima também. Enfim, acabou que chegando em Dallas, aí eu já vi o Coral lá, ele tava me esperando. Aí eu fingi que, né, pra não ficar, eu fiquei meio assim, será que é ele? Aí ele, Gustavo, pronto, falou isso. Aí ele pegou aqui o seu belo celular e começou a falar com ele, sabia que eu avisei que não sabia inglês, né? E aí a gente tava só no Google Tradutor, ele falava aqui. Só uma curiosidade, como é que tu avisou pra ele que não sabia inglês, pra ele não falar contigo? Não, foi antes lá quando eu pedi a vaga. Celular. Não, quando eu botei no site que eu precisava de uma vaga tu seleciona que não sabe falar inglês. Não, eu tinha escrito, não sei falar inglês e tal, já pra pessoa ficar ciente. E aí, pronto, chegou, tal, ele botava aqui no Google Tradutor, aí passava, escutava, tal. Pronto, foi basicamente só, eu sabia, no meio do caminho eu fui aprendendo, eu fui pegando o dicionário, né, vendo algumas coisinhas assim, hi, hello, bye. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tava com esse dicionário pra cima e pra baixo, e já existia o Google Tradutor. Mas então, tu preferia fazer igual os Incas e os Maias. Tem as frases, mas né? tem a questão da internet, de 3G.
né? Tipo, eu não lembro, eu achei exatamente, mas eu acho que não pegava. Não sei, não lembro agora se não pegava o 3G. E eu também não queria ficar dependente de, tipo, será que eu tenho acesso à internet lá ou Entendi. não? Então, assim, eu não queria depender dessas coisas. Tá certo. Aí acabou que eu tava lá, né? E eu também não Folhas acho que de eu não, papiro. e eu acho que eu nem parei pra pensar também nisso na época, pelo que eu lembro agora. Mas aí eu tava lá. Porque Né? hoje é diferente mesmo. Foi ele que foi o call que ele pegou aqui, tal. Aí foi, pronto, foi falando assim até. E eu, pronto, aí no carro, aí já comecei a fazer, velho. Pra mim, eu brilhei os olhos, né? Pô, nos Estados Unidos e tal. Eu estou em terras americanas. Aí no carro meu já comecei a fazer vídeo, assim, né? Tipo, tal. Aí, pronto, chegou na casa dele, aí eu pedi acesso à internet, ele perguntou se eu queria e tal, me mostrou, assim, algumas... Ferramenta dele. Não, ele tinha família, né, tipo, passou os filhos, já era crescido, eu fiquei até um pouco com medo, porque o cara tinha seus 40 e poucos anos e tal, já tinha 2 filhos, tipo, com 15, 18 anos, e eu até fiquei assim, eu pensei que ele tava morando com a família, sei lá, coisa assim, quando eu vi ele morava sozinho, eu fiquei preocupado por isso. E aquele cara bem assim, sabe... barbão, aquele óculos escuro e tal, calvo, carecão assim, e fortinho assim, né? Aí eu, puta merda, Cara, pô, tu tá me dando a descrição de um caminhoneiro que assassina a Exatamente, galera, pô, exatamente. Aí foi quando eu comecei a me ligar. Aí eu, tô nos Estados Unidos, já tem essas histórias que saem aqueles livrinhos que eu lá se lê no banheiro, né? Que tem as histórias de suspense, né? De massacre e tal. Eu fiquei, caralho, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí aqui, né? Então vamos. Eu vou morrer nos Estados Unidos, Qualquer pô. coisa que eu... exatamente. Ele dorme com o olho aberto, todo fechado. Ele tá aqui, Qualquer assim. coisa eu finjo que tô dormindo, né? Aí eu... Beleza. Aí pronto, tal. Aí lá mesmo eu fotografei o cara sem ele ver, né? Aí já... Eu tava com a internet já mandei pra minha família e tal. Não serve de nada. Só depois, né? Meu irmão, a mãe do cara, menino, tu é pobre, tu vai morrer no máximo no Ceará, num acidente de Kombi. Por aí. Ai, senhor. E aí, mandei a foto, não sei o que e tal, comecei a prestar atenção. E aí, pô, ele, fica à vontade e tal, pegou ali os cobertores e tal, o quarto pode ficar ali e tal, não sei o que, se precisar de alguma coisa. Aí eu vi, pô, o cara tá sendo solícito e tal, né? Massa. Aí daqui a pouco ele viu que eu tava gripado pra caramba, corizando, Aí lá veio ele com comprimido. Meu amigo. Tá. Nessa hora, meu amigo, velho. Nessa hora, bicho. O cu não piscou, cara. Puta que pariu, velho. Alérgico, alérgico. Eu só falta ele ficar esperando eu tomar na frente dele. Tá ligado? Aí eu. Obrigado, não sei o que. Aí ele falou. Obrigado, né? não. Tem que. Exatamente. Thank you. Obrigado. Don't Aí, kill me. quando eu vi ele saiu, aí eu. Caralho, que eu vou tomar isso aí. Pera aí, pô, nasci ontem não, pô, sou brasileiro. Tu já tá na casa do cara, porra. Sim, mas pera aí, pô, eu vivo é mais difícil ele me matar, né? Aí, enfim, porra, tava aí, pensar em alguma coisa, não sei o que, né? Pronto, aí foi pro quarto dele, apagou as coisas, foi dormir, aí quando amanhã cedo a gente vai, eu trabalho no aeroporto, né? A gente já vai sair daqui, já levo lá. Tu desce tanto, graças a Deus, bicho. Meu amigo, ele foi pro quarto, apagou tudo, aí eu... Vou dormir não. Aí eu fiquei lá deitado aqui, só aqui. E a coriza piorando. E o cara morava sozinho, né? Aí tava, velho, não tava nas melhores condições o quarto. Caixão de limpeza, poeira. Aí eu, porra, piorando. Eu fiquei... Aí eu comecei a procurar, eu vi quando eu vi, tinha lá, realmente, tinha coisado o nome do remédiozinho bem pequenininho. Eu falei, bicho, isso aqui é de coisa mesmo, né? Aí eu... Caramba, eu já tô mal mesmo. Tomei o comprimido. Tá, O cara nasceu com a lua na bunda mesmo. Isso aí já tinha passado 45 minutos, né? Que ele tinha dormido. Eu fiquei, porra, eu acho que já deveria ter vindo conferir, né? Se eu tava desacordado. Ele tem câmeras, pô, câmeras escondidas. Se ele tivesse tomado, aí o cara depois, 5 minutos depois, fosse beber água e ele desconfiado. Aí, velho. Sim, vai. Aí eu... Não, beleza, tá, olhei assim, eu tentei ficar acordado aí no tempo assim, né? Depois do meu comprimido. Não aconteceu nada, pô. Era o comprimido mesmo. Pô, alguém confiança no cara. Porra, não apaguei até agora, né? Aí daí pra frente tu se pronto. entregou. Aí já me abri todinho na cama. Não, aí beleza. Aí, pronto, no outro dia, enfim, o alarme tocou, tal, no outro dia tal, e fez um cafezinho pra gente. Porra, do caralho, assim. Eu achei muito massa, porque assim, eu já tinha recebido pessoas aqui em Recife,
Não, Mas não- tu recebeu com comprimido também. Não, mas assim, eu já tinha recebido pessoas aqui no Brasil, usando esse site, mas eu nunca tinha sido recebido. E eu achei assim bem bacana, né, da parte do cara, pô, o cara fez café, o cara deu comprimido, o cara não me buscou porque ele tava no trabalho dele já, né? Mas ele, relativamente, ele me buscou e levou, porque era o trabalho dele também, né? E não o bastante, ele ainda, quando chegou lá, ele ainda, mesmo sem falar inglês nem nada, não pedi nada a ele, só tava agradecendo mesmo. Aí ele falou, vem cá. Aí pegou lá no aeroporto já. Tal, começou a entrar nos corredores comigo. Tal, esse aqui é meu amigo Gustavo, tal. Eu, porra, já. Porra, sou amigo do americano. Primeiro amigo. Porra, tal. Comecei a falar com a galera, porra, brasileiro, tal. Assim, aí eu. Comprei, Thank you. comprei Aí esse eu, brasileiro. thank you. Aí, enfim, quando eu vi, a gente saiu na pista do avião, pô. Ele me levou pra tirar foto com o avião que eu voei de Dallas pra Austin. Aí eu tenho essa foto até hoje, depois eu procuro aqui pra mostrar pra vocês. Mas assim, foi do caralho, pô. Tipo, primeiro que eu sempre fui viajar assim, doido pro avião, né? E aí também sempre essa coisa enfim, esse trabalho, quem trabalha com coisa aérea e tal, e o fato também de eu estar nos Estados Unidos, né? O fato de eu estar lá em Dallas também, que pô, é uma puta cidade, uma das maiores cidades dos Estados Unidos. E no caminho também até o aeroporto, eu até esqueci disso, ele me levou pra tirar foto nos dois estádios, um estádio de beisebol e um estádio de futebol americano, lá de Dallas. E aí pronto, aí chegou no aeroporto, tirou a foto no avião, tal, não sei o quê. Resumo da história, fui pra Austin, finalmente eu cheguei em Austin, né, o tempo que levou pra chegar lá. Cheguei lá e, bicho, o qual a gente se fala até hoje. Tipo, ele virou realmente assim um amigo. E toda vez que eu fazia alguma viagem, fazia conexão em Dallas, eu avisava ele, tô passando em Dallas. Ele parava lá um pouquinho pra tomar um café comigo. O cara, assim, sensacional. Ele vai escutar o podcast agora e vai dizer, ó, safado, não devia ter lhe ajudado. Miséria, Gustavo, miséria. Ele desconfiou da minha nobre inocência. Não, eles tiveram, tem muita história, esse intercâmbio, muita história mesmo. Sim, mas no intercâmbio, tu fez o que de fato? Então, aí teve essa parte inicial, né, que a gente fez o curso lá na ESL, né, English as a Second Language, que era da própria escola de inglês da própria universidade. É uma escola que eles tinham uma parceria com a universidade. Então, basicamente, todos os estudantes internacionais, quando não sabem a língua, não se sentem preparados ainda, eles vão para lá, fazem essa formação, ou em qualquer outra escola, né, de lá, né, da cidade, faz o curso de inglês lá, né, que aí você não tem como falar português, porque os professores são todos americanos, assim, não americanos, mas falam inglês, né. Então, assim, você se sente obrigado a aprender inglês a pulso, porque é a única língua disponível para você. A não ser Vai entrar que... de todo jeito. Né? Exatamente, vai entrar de todo jeito. A não ser que, por exemplo, você divida a sala com brasileiro. Só que aí também lá tinha uma regrinha, pronto, eu tinha uma paraibana lá na minha turma. Eu, em inglês, né, se tivesse nível 0, eu ia pro nível 0, mas era nível 1, viu? Aí tinha uma brasileira lá, de João Pessoa, que ela tava acompanhando o marido e tal. O marido tava entrou Ciências Sem Fronteiras também, inclusive, pelo doutorado, mas para outra formação, outra profissão, né? E aí ela foi para aprender inglês também. E nessa história, acabou que quando ela tentava, ela se sentia perdida, quando ela era mais velha, né? Aí ela se sentia perdida, ela ia falar comigo, o que foi? Aí eu ficava calado, né? Tipo, eu me sentia, eu tenho que ser um pouco chato pra não ficar, porque realmente fica uma situação chata. Todo mundo tá tentando falar inglês e as duas pessoas que são do mesmo país falando uma língua diferente dentro da sala de aula. E aí os professores sempre chamavam a atenção. Não. E aí isso era bacana, porque né, forçava a gente a realmente a entender, ou se não entender, a gente ia ficar forçando a mente para poder. E é assim que é qualquer aprendizado. Né? A gente forçar ali a mente. A aprendizagem é um processo cansativo também. Né? A gente tem que entender isso. É um processo, muitas vezes, lento, demanda tempo, demanda repetição. E pronto, foi aí que eu comecei o curso de inglês. Foi de agosto, setembro, outubro, novembro. Foi novembro. E aí a gente aplicou já o TOEFL. Fez a prova do TOEFL. E aí, pronto, passando no TOEFL, a gente ingressava na universidade. E aí, pronto, chegou lá em novembro. Aliás, a prova era em dezembro. Mas a formação, o curso de inglês foi até novembro. Em dezembro aplicamos para a prova. E aí já saiu o resultado, assim, depois de um tempo. Aí, testasse positivo. Testei positivo. Aí, aprovado. Aí, pronto, foi... Porra, eu vou passar mais um ano nos Estados Unidos agora para fazer a formação, né? A parte da graduação, o sanduíche, né, que era a proposta em si do programa.
E foi isso. Aí comecei de fato, paguei algumas disciplinas, inclusive eu lembro do meu primeiro semestre, eu paguei fisiologia do exercício porque eu já tinha pago no Brasil, né? Eu paguei com o professor Manuel Costa, aqui, que pra mim é um cara que assim, eu super admiro, um profissional da área que eu super admiro, super domina o assunto. Aliás, o assunto não, sobre qualquer tema da educação física. O que você conversar com ele, o cara vai saber falar. Manuel Costa. Segue a gente aí. Mas eu conheço ele, é um profissional da coxa mesmo. Aí, assim, ele, pra mim, assim, eu super, né? E aí vou pagar uma disciplina que eu já paguei no Brasil, de início, vou botar uma delas, né, que eu já paguei no Pra Brasil. sentir, né? Pra sentir, porque, por mais que eu tivesse aprendido a falar inglês, eu ainda não dominava muita coisa técnica, né? Nomes técnicos da formação. O que eu aprendi basicamente no inglês foi conversação de forma geral, né? Enfim, Mas dia a pro dia, técnico dia a dia, mas eu tenho muita coisa técnica que eu não ia dominar. Então, foi a parte científica, né? E aí, vou botar uma disciplina aqui, as outras eu vou botar, assim, uma que pareça, né? Assim, que dê pra pegar, mas também não vou me encher de disciplina, porque também sem condições, né? Porque tu queria viajar. Não, pior que a gente não dava nem pra viagem. Durante o período letivo, eu não dava nem pra viajar, porque assim, ó, é bem eu achei interessante também a forma que eles fazem, estruturam as aulas, né? As aulas, as avaliações e tudo mais. Então assim, não durante o período letivo mesmo, eu não tinha muito tempo pra, assim, treinava todos os dias praticamente, e final de semana também saía ali, mas assim, viajar em si, eu, pelo menos, eu nunca Eu fiz. só perguntei isso porque eu tenho outra graduação antes de educação física e alguns amigos meus fizeram intercâmbio, né? A maioria disse que botava 1, 2, 3 disciplinas no máximo e ficava no mundo, viajando, Europa, principalmente a Europa, que você vai de um lado pro outro. Tinha gente, pronto, tinham amigos meus, eu era o único aluno, éramos no prédio lá 25 brasileiros, né? E, tipo, a minha chamada em si, a chamada que eu fui, do meu edital, eu acho que éramos 10. E lá já tinham 15 brasileiros que estavam fazendo, só faltava mais um semestre para eles, né? Que era o programa de um ano. Aí a gente já tinha passado um semestre, aí chegou esses mais 10, eu e mais 9, mais ou menos. E nenhum de todos, eu era o único da área da saúde. E era engraçado porque todos eles, quando perguntavam minha formação, eu falava educação física. E todos eles falavam, o que tá fazendo aqui, pô? Aí eu falava, sou da saúde, aí educação física. Então, assim, você vê a visão de 2013, né, a visão que os outros estudantes daqui do Brasil tinham da educação física. Que a educação física não era da área da saúde. Porque a CC Fronteiras era o quê? Era um programa para estimular o desenvolvimento da ciência, né? E a ciência... Exatas e saúde. Exatamente, exatas e saúde. Então, por isso que a licenciatura não dava para se inscrever sendo licenciatura, né? Ou as disciplinas de humanas, né, no geral. Sim. Elas não tinham, até onde eu sei, não tinham vaga no Ciência Sem Fronteiras. Mas o teu foi licenciatura plena, né? Não, o meu é bacharel. Porque um amigo meu foi de rádio e TV, quando eu estudei rádio e TV, ele foi pelo Ciências Sem Fronteiras, mas eu acho que ele foi o último, a última turma que pôde ir da área de humanas. Acho que isso foi depois, um pouquinho depois, mas não tenho certeza não. Não sei. Sobre humanos eu nunca ouvi falar, não. Mas aí, enfim, acabou que eu era o único da área da saúde e até me senti um pouco isolado porque eu era o único, assim, só tinha eu e uma garota que ficou no nível do inglês. Todos eles, a grande maioria, mesmo os que foram no edital comigo, né, esses que supostamente ganharam o curso também, inclusive ganharam um curso também do inglês, sendo que tipo, eles já sabiam falar alguma coisa, tem uns que eram bem desenvolvidos já no inglês, mas mesmo assim ganharam a formação do inglês, né. Tinha também a questão do... Pode levantar assim, ó. Ok. Que aí tu não fica batendo. Foi? Não, tu que diz, tá de boa. Tu que Não, tô tranquilo. Só porque tava um pouquinho distante, mas lá. Então, assim, éramos 25 brasileiros, só eu da área da saúde, então tinha essa barreira do inglês, que eu tava ali aprendendo ainda. Eu não tinha ninguém para compartilhar atividade comigo, porque basicamente o pessoal da engenharia, que eram os outros 24 praticamente,
eles pagavam disciplina juntos, então eles se ajudavam, fora que também faziam um grupo de amigos também com os americanos para ajudar eles, então assim, fez atividade, um copia do outro, um não sei o que, uns fazem juntos. Eu era assim, te vira. Zero suporte. Eu era sozinho lá para fazer as minhas atividades e tal. Só tinha cal lá. Só sobre isso. Só tinha. Não, eu tinha meus amigos da graduação, mas assim, não é como se, Sim. sabe, não é a mesma Não coisa. tava vivenciando. Não era tipo, lá eles não têm o costume de, vou copiar aqui teu trabalho. Isso não existe. Sobre isso que tu viveu, o que é que tu acha dessa galera que ainda não tem a consciência da importância da educação física na saúde? O que é que tu pensa sobre isso? Vamos lá, acho que uma pessoa, nós mesmos quando eram mais novos, né, qual é a nossa aproximação com a educação física? Pessoas comuns. Escola, ou seja, licenciatura, né? E assim, vamos ser Meu realistas. professor de educação física era formado em história. Ele se formou em educação física junto comigo. Não, pelo menos ele era formado em alguma coisa. O meu no interior, ele, no Ceará, foi para a escola particular. Ele não tinha informação. Né? Então, assim, eu vim ter professor de educação física levando a aula no ensino médio, quando eu vim para Recife. Da minha infância inteira, era ali no fundamental, sempre a professora da própria coisa, né? Da própria turma de todo mundo. Né? Ensino Fundamental 2, a gente já tinha esse professor lá no interior. E aí, no médio, que eu vim para Recife, aí foi um professor de educação física de fato. Porém, vamos lá. As aulas de educação física mais tradicionais, se é que se pode dizer aula, né? Exato. Bola para os meninos, bola de carimbada para as meninas. Acabou. Foi isso. Então, os 3 anos de graduação, aliás, os 2 anos de graduação, não, 2 anos de ensino, primeiros 2 anos de ensino médio foi isso, terceiro ano nem teve. Então, para você ver como a visão da educação física das pessoas normalmente é isso. Quando sai disso e tem acesso, vai para uma sala de musculação, é o quê? O professor da musculação. Estética. É o cara que vai passar a série, não sei o que, tal. E assim, passa lá no papel, vira as costas, vai ajudar a garota na esteira, no agachamento. Sapequinho. Assim, infelizmente, né, tem esses, eu não gosto nem de chamar de profissionais, né, porque não é um papel profissional. São pessoas que mancham na profissão e a gente tem que quebrar, a gente tá, né, cada vez mais buscando contribuir para a formação, né, trazendo seriedade, trazendo profissionalismo. Seriedade, nós. Não, brincar faz parte. A gente vai até daqui para pra um série ambiente, até a pós-graduação. Até porque assim, o ambiente que a gente trabalha é um ambiente que por mais que a pessoa tenha uma intenção de saúde, de estética, é um ambiente que muitas vezes ela sai do trabalho carregada e tudo mais. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha esse lado mais brincalhão, para trazer uma leveza para um outro estresse que a pessoa vai estar causando no dia dela. Porque o exercício é um estresse. Também ele é um psicólogo, né? Exatamente. Né? Tem muito aluno que vai para academia para ser ouvido. Muito com paciente de cirurgia bariátrica e às vezes eles odeiam fazer exercício. Odeiam fazer exercício. Aí quando tu chega lá, eu pelo menos eu tento fazer aquele momento o mais legal possível para ele. Eu fico brincando, fico anarquia, porque pelo menos aquele momento ali ele vai dar uma distraída que é difícil fazer exercício. Uma pessoa que nunca fez exercício é muito difícil. Exatamente. Né? Você pensar a vida dela inteira, ela nunca fez nada. Muitas vezes aquela criança que nem na infância em si ela brincava com os outros colegas. Então, assim, a vida social dela já era bem reduzida. Uma atividade que causa desconforto. Ela não teve a experiência de que, tipo, a nossa infância era o quê? Brincando, correndo. Só que era brincando, correndo, sem a intenção de brincar de correr. Era a intenção de ganhar, de ganhar, de se salvar na brincadeira, né? Então, assim, a gente não brincava com intenção, a gente não se exercitava com intenção de saúde e tudo mais. E essas pessoas nem isso tiveram. Então, elas não criaram uma memória boa, uma memória bacana lá na infância, né? Nos primeiros anos ali na primeira e segunda infância. Não criaram essas memórias, essas raízes, né? Que trazem para a vida adulta grande repercussão. E aí, quando elas se sentem obrigadas a partir de agora, fazer exercício físico para poder cuidar da saúde, uma coisa que elas nunca fizeram antes, é super estressante. Né? Se não tiver um Felipe, não tiver alguém que traga um momento leve para aquela pessoa no momento da sessão, já era. E imagina, são pessoas que ainda têm a oportunidade, né, de estar sendo acompanhadas. Imagina quem não tem.
E assim, a visão... A gente falou agora da visão do pessoal aqui no Brasil. Lá onde tu foi, nos Estados Unidos, era diferente isso? Eu achei lá muito interessante porque o que é que eu ouvia falar dos Estados Unidos. E não deixa de ser uma verdade, né? Pô, é o país que mais tem obesos no mundo, tal, não sei o quê, o pessoal lá é super sedentário, tal. A minha experiência vivendo na capital, tô falando de uma capital, né? Uma capital, um estado que é bem tradicional, né? Que é o Texas. Lá não vi, inclusive vi pouquíssimos obesos na cidade. E assim, o estilo de vida das pessoas, assim, falando da maioria, é bem interessante porque o pessoal leva um estilo de vida ativo, né? Eu vi, por exemplo, lá, eu tô falando de uma capital, obviamente, o pessoal usando transporte alternativo, bike, andava muito, sabe, skate para ir pra faculdade, tipo, enfim, diversas formas de se locomover, né, ativas. Tô falando também de uma cidade que tem um rio limpo, transparente, água transparente. Aqui também tem, cara. Dá menor ali. Nunca tomasse um banho de canal, não foi? Não, nem o mar da gente aqui. O mar, Felipe, eu vi recentemente que Felipe achou um sofá. Sério? No mar da capital. Não, mas aqui em Boa Viagem é limpo, pô. Se tiver alguma sujeira, algum pé, alguma perna, o tubarão já leva logo. Não tem isso não. Ai, Mas Deus. sério, eu achei muito estranho, velho. Fui pra praia essa semana e tinha um sofá, pô. Eu gosto muito de praia e eu gosto muito de sofá, mas no mesmo canto não. Aí, enfim. Tô falando da cidade que tinha um rio limpo, que as pessoas usavam pra fazer caiaque, pra fazer stand-up, ou pra nadar. Não era muito frio, não? Não, porque Texas já é mais Texas, quente. E assim, claro, tem um inverno lá, né, que é mais frio, obviamente, que as pessoas não entram na água de fato. Mas assim, grande parte, o período de inverno lá é mais curto e também não fica tão frio assim, né? Chega a bater ali no máximo 0 graus, foi o mínimo que eu peguei lá, né, de graus, temperatura. Acabou que assim, ao redor não, na costa do rio, na borda do rio, dos dois lados, cortando toda a cidade, você tem trilha pro pessoal correr, pedalar. Sim, lugares arborizados e tudo mais. Eles gostam muito do que eles chamam hiking, né? Isso. Aí lá tem essas trilhas na beira do rio, dos dois lados, você pode circular todo o rio por toda a cidade. Fora isso, tem um parque, aqueles parques gramados gigantescos, verdes, né, bem tradicional, americano, que a gente vê nos filmes, e o pessoal vai lá pra sentar. Feito da Jaqueira aqui, né? É tipo isso. O da Macaxeira, o Parque da Macaxeira. Tipo isso, uma área verde muito grande, né? E você vê pessoas fazendo yoga, correndo, jogando frisbee, jogando futebol, vôlei, tudo que você imaginar, né? Pessoas lendo também, eu também usava pra fazer yoga. Eu nunca fui um adepto do yoga, mas aí tinha uma amiga que fazia, me chamava pra ir. De vez em quando, não. De vez em quando... Carl, toma aqui um comprimido. Carl, você sabe disso? Jogar vôlei também é bastante. Frisbee já foi algumas vezes, futebol também. Futebol de barrinha, né? Que é bem trajão aqui na rua. Aí lá o pessoal jogava, os adultos jogando, era bem, bem legal. Então, assim, pronto, no Brasil, por exemplo, uma coisa que eu me admirei lá. Pessoal, no Brasil a gente é o país de futebol. Aí a gente vê alguns campos espalhados por aí, nas várzeas, né? Uhum. Campos tudinho, só que assim, você vê um campo que é descuidado, que é ali areia, não sei o que uma barra é aqui, a outra é do outro lado, assim, do outro lado obviamente, mas assim, totalmente desalinhadas, que assim, não tem um apoio do governo, né, para poder melhorar esses espaços, né, que são espaços de atividade física também, para aquela comunidade, né, muitas pessoas de outras comunidades também vão para lá para se exercitar, para jogar uma só peladinha, campeonato que seja. E é engraçado que quando eu cheguei lá, Estados Unidos, o pessoal que vai futebol americano, vai se resumir a isso, né? Na verdade, não, foi super diversificado. Tipo, o leque de esportes que o pessoal pratica. Vou até chegar mais na frente, vai ter um esporte que pra mim foi muito diferente, que eu não sabia, assim, nem da magnitude que pudesse tomar, né? Mas enfim, eu cheguei lá, tinham grandes várzeas com, por exemplo, 10 campos de futebol. Um do lado do outro. Futebol, soccer da gente, né? Futebol mesmo, as duas traves, o gramado aparadinho, verde, lindo. Você olhava assim, nem o melhor clube daqui do Recife, o esporte, nem o melhor clube do Recife tem um campo desse. É o retrô, pô.
É. Vamos ver no Pernambucano. É. Mas aí, assim, eu olhei assim, bicho, o Brasil não é o país de futebol. Quando eu vi aquela cena, o Brasil não é o país de futebol. Pelo menos em estrutura, não é. Mas eu não sei se tu acompanha o futebol de lá, da MLS. A média de público deles lá é maior do que a média de público daqui, se eu não me engano. Pelo menos uma época que eu tava acompanhando, a média de público de lá tava maior do que a daqui, tá ligado? Você pega um Seattle Sounders, eles lotam o estádio, pô. Eu acho É um que negócio assim, a estrutura que o americano traz pro esporte, pô, é outra, pô, do esporte espetáculo, porque ele faz o evento e no Sim. intervalo tem aquele espetáculo. Exatamente. E também, tipo, ir ao estádio não é que nem ir ao estádio aqui, que tem aquelas confusões, blá blá blá. Provavelmente eu Sim, Tô- não, mas é isso mesmo. é isso tô mesmo. da minha visão daqui, não Porque- que eu nunca fui, né? No Brasil a gente tem um combo já, né? Do futebol com MMA. É. Hoje a gente tava vendo uma notícia aqui, o cara falando, é comprovado que você tem briga no estádio se você tiver uma torcida, se você tiver duas, então faz como, pô? Exatamente. Então faz como, né? Então, Inclusive, é um dos motivos que muita gente não vai aos estádios, né? Você Nem já quem sabia ganhar, nem do quem que... perder. Primeiro que já pra chegar é uma confusão. É o trânsito absurdo, correr risco de ser assaltado, ser roubado pelo próprio pessoal da torcida. Antes de entrar no estádio, a briga, né? Eu, por exemplo, já fui pra um jogo, acho que foi um dos poucos que eu fui aqui em Recife, na Ilha do Retiro, foi Sport e Vasco. mas esporte, torcida do Mas- esporte também, pô. É, exatamente, mas eu tava com meu pai e assim, eu... Vai todas. Tem que ir Meu a do pai Santa torce- Cruz, pô. Santa Cruz não tem um ladrão. São todos. Não tem um só, não. São Gostaria de todos. falar para todos os nossos ouvintes do Santa Cruz que só quem falou isso foi Felipe e eu não concordo com isso. Então, se me virem na rua, por favor, não descontem em mim. Eu sou tricolor, pô. Aí, enfim, como você falou, eu não acompanhei, não acompanhava o futebol lá, nacional. Mas assim, questão de, você falou de estrutura, o espetáculo que eles fazem com qualquer evento, realmente é um espetáculo que eles fazem. Eu lembro quando a gente ia para os jogos de futebol americano da universidade, que inclusive tem mais público, aliás, não é que tem mais público, mas é tão grande quanto o futebol americano profissional, né? Os futebols, o futebol college, futebol, a liga... College futebol. Agora ele já sabe inglês. Não, a liga das universidades, né? É bem forte. Tipo, o estádio lá da universidade é gigantesco. É, tipo, talvez uns 3 Ilha do Retiro. E lotadíssimo. Pessoas, não vai só estudante, não. Vai, assim, pessoas de cidades vizinhas pra assistir o jogo. Então, assim, realmente é um espetáculo. Tem a banda da própria universidade que toca, tem as coreografias, tudinho. Nos intervalos, eles vão lá no meio do campo fazer umas coreografias, tudo muito bonito. Tem as cheerleaders, tem né, não só as garotas, né, mas tem os caras também. Não, mas aí, fora isso, tem... Foi dançar já lá? Dançar. Já dançou como cheerleader? Não. Não, na verdade, os caras são muito mais uma base para as garotas, né? Tipo, eles que fazem arremessam Você elas. fica embaixo e elas em sustentam. cima. Olhando pra cima. Tipo isso. Mas aí... Ficava onde? Só em pensamentos. Aí, enfim. Então, assim, eles fazem de tudo, fazem um baita evento. Né? Eu fui pra um jogo de hóquei no gelo. E foi muito massa, assim, porque eu fui lá pra assistir o jogo, o hóquei, né? Chegou lá, pô, teve banda tocando. Eu não tava nem esperando, né? Teve banda tocando, teve um momento lá que eles pedem para as pessoas levarem ursinhos para doação, para crianças e tudo mais. E assim, chega um momento que eles falam para todo mundo arremessar. E assim, é muito massa a participação da galera. Todo mundo jogando ursinho pra dentro da quadra deles. Ursinho de pelúcia. Ah, Pra tá, doar. entendi. Ossinho. Não. Ai, caramba. Vê que daí, Os canibais. bonitinho, todo mundo Os jogando canibais. ursinho. Eu imaginei agora todo mundo jogando um pedaço de osso de galinha, velho. Não, jogando ursinho de pelúcia. E teve isso. Como também eles botam as músicas mais, né, do período ali. Tanto músicas antigas tradicionais, que os americanos costumam cantar em eventos esportivos, como também músicas do momento, né? E eles vão filmando a galera, quem tiver mais divertido, eles focam pra aparecer lá no telão. Inclusive, eu não sabia nem a letra da música, mas eu fingi que tava cantando uma das músicas. Eu tenho esse vídeo em algum lugar.
Depois eu procuro. E eu fiquei Ele fingindo que tava sabia aqui, ó. cantar. Fingindo que sabia cantar quando eu vi aparecer no telão. Ah! Brasileiro, né? Aí, enfim. Mas assim, tudo que eles fazem é realmente assim, um espetáculo. Ah, o esporte que eu falei, eu tava jogando na liga da... assim, a própria universidade, eles criavam mini-ligas de futebol, enfim, vários esportes, mas eu tava jogando na de futebol, soccer mesmo. E... Jogasse bem, né? Porque tu não ia sujar o nome do Brasil. Não, joguei bem, eu Cara, acho. conhecendo tuas habilidades. A gente chegou perto de ganhar, Ficou em terceiro. Tinha só 3. Mas detalhe, Chegou eu fiquei no banco. Né? Não. Não, mas eu joguei 3 campeonatos lá de futebol. Aí teve esse da universidade, né? Que é engraçado porque, pô, a universidade é muita coisa pra uma universidade se preocupar, né? Mas os próprios grêmios da universidade vão criando mini grupos, né? Os grupos que vão formando subgrupos que vão falar. E aí tem esse campeonato que é numa área afastada da universidade, mas também faz parte da universidade, que assim, é outro espaço gigantesco, que eles têm lá campo de beisebol, futebol, soccer, de tudo mesmo. E aí a gente tava nesse campeonato de futebol, que era era tipo um society, né? Tipo várias quadrinhas de society, e aí rolava os jogos lá, todos ao mesmo tempo. E assim, coisas de todos eram pessoal da universidade, sabe? Estudantes se juntavam ali e tal, tem premiação. Detalhe, os campeões, eles ganham uma plaquinha na universidade, nos corredores. Então você, pô, é uma coisa assim, amadora, mas assim, pô, você ganha a premiação lá, ganha o quadrinho no corredor da universidade, né? Tipo, é bem interessante, né? Eles estimulam pra caramba isso. E aí, numa dessas, eu tava lá jogando, isso eu não sei se foi na época do período do campeonato, mas eu sempre ia pra esse campo pra jogar bola com os amigos. E aí eu vi o pessoal jogando um esporte muito estranho. Eu vi um pessoal com cabo de vassoura. Não um cabo de vassoura não, mas um pedaço de pau. Entre as pernas, correndo, arremessando a bola de um lado pro outro, da mão pro outro. E um bocado de arco, os bambolês, né? Era o de Harry Potter, pô. Aquele pega o pombo de Harry Potter. Exatamente. Era isso, era? Exatamente. É cricket. Isso. O pessoal tava jogando... Cricket não. Cricket é o... Não, cricket é o que joga é tipo um beisebol, né? O cricket, tipo, usa um taco de madeira Tem e um tal. que é como se o cara tivesse justamente com isso. É uma haste de metal, aí tem uma... Como se fosse uma redezinha que é onde o cara consegue encaixar com a Não, bola. esse aí não é o cricket não. Esse aí é o... Eu já vi um jogo desse, é o... Produção, coloca o nome aí. Mas assim, esse esporte inclusive é bem violento, velho. É punk o negócio. Mas continue falando do pau lá. Tá, aí eu vi o pessoal jogando aquilo, eu fui, que danado é isso? E aí o pessoal tava jogando o jogo lá do Harry Potter, esqueci o nome agora. Como é o nome daqui? Quadribol. Quadribol, exatamente. O pessoal jogando quadribol. Aí tem um nome em inglês, um nomezinho em inglês que eu esqueci. Moral, não tem o que fazer, não. Mas o pior... É um esporte de humano. Agora, O caralho. cara vai ficar... Eles estavam com a Imagina. vassoura entre as pernas. Então, tem que imagina correr com o quando negocinho retardado. entre as pernas. E... É que nem as crianças com aqueles cavalinhos, tá ligado? Exatamente. Puta Aí eu olhei que assim, pariu. velho, o que é isso? E o pessoal jogava bola pro outro, e tinha acertado dentro do arco. Eu fiquei, porra. Aí o pessoal falou, pô, é o jogo do Harry Potter. Eu, caralho, velho. Antes de eu terceiro argumento, eu vou esperar tu dizer que tava participando também. Não, mas o pior, é isso que é esse ponto que eu quero chegar. Eu nunca joguei. Mas o pior... teve vontade. Não, mas é justamente isso que eu ia trazer, a questão do espetáculo. Por quê? Teve uma outra vez que eu apareci lá e o pessoal tava uniformizado. Assim, não de bruxa, tudo- não é de otaku, bruxa, pô, não é de bruxa, mas otaku. com time com Eram camisa de time. adultos? Eram adultos? Não, o pessoal falando de estudantes, né? Então, assim, na faixa dos 18 a 20, 25 anos, talvez. Pô, é adulto. Adulto, menino. né? Passou 18 anos, já pode escolher o que quer fazer da vida. Exatamente. Quem Então- é aquele pessoal que faz cosplay? Nenhum é adulto. É tudo tabacudo que Até não tem o que porque fazer da é vida. caro pra caralho as roupas, meu amigo. Ai, não, mas não era roupa do Harry Potter que eles usavam, não. Era roupa normal, as jerseys. Não, né? normal, certeza que não é. Não, falando na camisa. Normal, A camisa que a gente joga em time de futebol, sim, sim. né, eles faziam lá tudo em um padrão deles. Eles estavam jogando, eu cheguei, véi, isso é um campeonato. E o pessoal tava falando, era uma Copa do Mundo. Do mundo. Pra tu ver como bosta Respira. era, pô. Nem parecia. Você tem ideia? Copa do Mundo existe disso. Eu fui parar pra pesquisar sobre realmente existe Copa do Mundo de quadribol. Eu fiquei, é tão organizado que você fica, bicho, dá vontade de participar. Dá não. Juro que dá.
Dá não. Uma coisa que é organizada. Tu dá? Não, é porque vocês estão falando assim, mas vocês nunca viram o Se jogo. colocar um pau no meio das pernas. Bicho, isso no Brasil não dá certo não, pô. Se o cara leva um ponto, o cara puxa o cabo aqui da cabeça do outro. Cuecão do... Eu não sei, é que eu não conheço as regras, Cara, claramente, se um amigo meu tivesse passando com uma porra de um cabo de vassoura aqui... Tu ia pra trás, assim. Eu ia combinar, pô. Eu e outro colega, um ia pegar na frente e outro atrás, ia levantar assim ele, ó, velho. Não. Mas aí, eu juro a você, porque vocês não, se eu fizesse isso no YouTube, ou sei lá, eu ouvi falar, você não consegue, sabe, enxergar a dimensão. Mas quando você tá lá assim, porra, velho, o negócio é muito bem organizado, pô. Tem até torcida. Eu fiquei, bicho, eu nunca vi torcida num jogo, só numa pelada amadora, assim, um campeonato amador que a gente fez aí com meus amigos. No máximo tinha uma namorada ali esperando o jogo acabar pra ir embora. Pra ver se o cara não ia sair com outra. Também, né? Mas assim, é interessante isso porque, tipo, dá gosto de fazer, sabe, de fazer o esporte evoluir, determinados esportes, os jogos evoluírem, chegar a uma dimensão de esporte, porque as pessoas levam realmente a sério, né? O próprio tem o flag football, não sei se vocês conhecem, é um futebol, uma adaptação do futebol americano, né? Porque o futebol americano é um esporte que tem muito contato, o futebol americano, o rugby, e a ideia, isso. A ideia do flag football é você joga também com a bola futebol americano tudinho, só que você não tem contato com a pessoa. Então, como é que você paralisa aquele jogador? Todo jogador ele tem uma cinta. Ah, já vi. Uma cinta com 3 lencinhos, né? 3, um em cada lateral e um Na atrás. verdade, aquilo ali, geralmente os jogadores utilizam como um treino. Isso, dá pra usar como treino pra evitar adaptando pra isso, um jogo. Isso, aí fizeram isso, exatamente. Eu acho que isso é uma viadagem. Isso é... Não, mas é massa, não, o flag football é muito massa. Pra trabalhar muito movimentação de jogador, agilidade, mudança de Sim, direção. mas se você quer jogar um negócio, você tem que jogar o esporte completo. Pô. Vamos jogar futebol. Vamos jogar futebol sem bola. Não pode marcar pé. É que nem as crianças que estão hoje naqueles campeonatos de escola de desse pessoal. Ninguém perde, todo mundo ganha medalha. Não. Todo mundo tem que perder um dia, pô. Todo mundo tem que perder. Também, essa parte aí eu concordo. Então, essa questão de usar para treinamento é muito importante. Por mais que você profissional, ele tem que fazer a realidade do esporte. Só que aí, pô, imagina o cara né, o cara tá ali treinando e toda hora alto rendimento, pancada. Ele não vai se sustentar por muito tempo no esporte, né? Vai se aposentar antes do tempo, inclusive, né? É o certo. E não mais com a ideia de, por exemplo, treinar tática. Quanto o cara de futebol americano ganha? Ah, mas aí... O cara pode ganhar... Se eu ganhasse o salário de um cara de futebol americano mesmo, trabalharia um ano. Depois eu ficava de boinha na minha casa. É uma... Assim, eles são bem pagos, assim, e tal, mas... Uma grande minoria, né? É verdade. E assim, até chegar no nível profissional, né? Se chegar, né? Sofre. Exatamente. E aí, assim, nos Estados Unidos, a molecada desde da escola já começa a praticar. Né? Outra coisa que eu também quero até entrar também nessa parte. Né? Entre. Posso entrar? Ele tá dizendo pra entrar aí, ó. Mas aí, justamente, eu tava falando, né? Tipo, tudo que você consegue... O Frisbee também tem campeonato mundial. Frisbee chama... Frisbee do mundo. Eu esqueci agora. World Não, Frisbee. tem uma coisa assim, o nome depois. Mas aí, Frisbee é um jogo no campo também. É uma lógica parecida com o futebol americano. Você tem que chegar naquela zona final de cada lado do time, né? Você também não tem contato, né? Você tem que tomar o disco do outro. E o disco só pode ser tomado quando o disco é lançado. E você pegou o disco, você não pode correr com ele. Você pegou, você tem que paralisar onde você tá. E aí, basicamente, você tem que passar pelo jogador que tá correndo. A partir do momento que o jogador tocou no disco, ele tem que paralisar no lugar que ele tá pra arremessar pro próximo. E aí, quando ele arremessar, pra poder chegar na zona lá, por exemplo, o jogador tem que pegar a bola, que nem o futebol americano. Tem que pegar a bola do futebol quando tá dentro daquela zona. E aí que é pontuado. Né? Então, o Frisbee também é uma lógica parecida com o futebol americano. Tanto o Frisbee como o Flag Football. E aí, o Flag Football... Eles usam toda a mesma lógica, não tem a questão do contato, né? Mas aí, para você paralisar o jogador que tá a posse de bola, você tem que puxar a cinta. Se a cinta soltar,
aí você pode tocar. Se ela tocar e não sair, pode continuar o jogo. Soltou, aí é avisado, todo mundo para o jogo e dá um tally. Então, assim, e até o pessoal faz campeonato disso, usa para treinamento também. Né? Para crianças é muito bacana você começar a processo de aprendizagem de um esporte, né? É muito interessante também, porque você pode pegar crianças... Agora tem que perder, viu? Não é medalha pra todo mundo, exatamente. Eu acho que realmente o cara tem que ensinar a modalidade, né, nesses métodos, mas tem que ter a competitividade, cara. Tem que ensinar a criança a perder, senão chega lá na frente e nunca perdeu na vida e é uma pessoa, um adulto imaturo, não sabe lidar com a sociedade, enfim. Porque o esporte dá lição. Isso. O esporte, ele tem... até um tempo atrás eu li, né, que o esporte, a gente para pra pensar, tem tanta coisa que impacta na nossa vida, né? A questão social, a questão da gente saber os nossos limites, né? Saber até onde a gente pode ir, até onde a gente pode suportar. A questão de saber se relacionar com outras pessoas, né? Isso até mesmo dentro do campo de futebol que seja. Mas esporte individual. Esporte individual você treina, você não é um esporte individual em si. Você tem um técnico, você tem os seus colegas, né? Exato. Você tem... o seu oponente, seu adversário no momento da competição, você tem, por mais que você queira vencer ele, você tem que respeitá-lo, ou perder, você também tem que respeitá-lo. Então, assim, não é só uma prática esportiva por si, ela não é solta, ela não é sem... existe um cunho ali, que é o ganhar, né? Existe toda uma questão por trás, né? E é uma maneira divertida da gente aprender com a vida, né? Aprender a perder, a ganhar. Por mais que a gente ganhe, a gente possa comemorar, obviamente, mas também que a gente sabe respeitar o nosso adversário. Ganhar nem perder, todo mundo perde. Nem quem ganha, nem quem perder. Então, para mim, por exemplo, foi muito interessante eu ter uma iniciação esportiva lá atrás, né? E assim, me abriu. Hoje eu estou em Recife, tipo, eu formei educação física porque eu tive lá atrás uma experiência com esporte assim gigantesca, né? Meus pais eram assim, super me estimulavam, né, a me exercitar e tudo mais, mas assim, morava no interior, então é assim, é o que tinha. Na rua. Mas aí, eu jogava bola, mãe quer jogar basquete, a gente pegava minha mãe e meus pais viam a gente jogar, se interessava por basquete e compraram uma cesta com uma bolinha e tal, não sei o que, a gente gostou e tal. Então, assim, sempre eles estavam lá estimulando, né? Eles não tinham conhecimento da importância daquilo, mas viam que era divertido pra gente, né? Primeiro, coisa pra se mexer, bicicleta. Ali. Exatamente, eu acho que também às vezes tem uma forma de livrar, porque Mas éramos 4 crianças em casa, né? Então... Teu pai praticava esporte, que é bem presente quando os pais praticam esportes, eles estimulam mais os filhos. E o contrário também, às vezes quando o pai não pratica, não gosta de atividade física, consequentemente o filho vai continuar nessa... Isso, lá em casa, não. Lá em casa, minha mãe, por exemplo, ela não praticava no máximo aquela caminhadinha de manhã cedo, né? Mas quando eu falo praticava, tipo, na infância, eu falo... Não, nunca praticava. Nunca foi uma coisa assim, presente, tipo, ser um esportista, um atleta, não. Inclusive, meu pai teve assim... a infância dele foi, assim, trabalhando, né? Foi ajudando ajudar em casa e tal. Então, assim, ele não teve nem tempo para isso, pensar nisso. Mas, assim, ele cresceu, ele também não sabia da importância que o esporte tinha, né, nessa magnitude, mas que ele via que era uma coisa que a gente gostava de fazer, né? Então, por exemplo, meu pai, depois que, né, já teve a gente, ele não era uma pessoa que, tipo, vou correr, vou ali, não sei o quê. No máximo, pai, eu vou chamar ele, vamos pedalar. Aí, quando ele podia, vamos. Ele nunca disse não pra mim essas questões, né? Tipo, vamos, final de semana, ia pedalar com ele. Pai, vamos caminhar, vamos não sei o que, vamos. Então, assim, para um estilo de final de semana, quando dava para passear, vamos fazer um passeio, eram muitos passeios. Não sei se era questão financeira, mas assim, eram passeios outdoor, né? Ambiente aberto, vamos ali, sei lá, visitar uma praia, quando dava, que era muito longe no interior, mas ali numa cachoeira, no banho de açude. E aí, a criança chega lá no açude, entra, sai, corre. Igual a praia, pô. Então assim, faz. Então, assim, faz de tudo e tal, brinca, vai no parquinho, vai não sei o quê. Então, assim, para os pais, né, isso é uma maneira fácil de se livrar um pouco das crianças, né? E também tem um ambiente ali ativo para molecada. E, assim, lá em casa a gente nunca teve essa questão, tipo, tem que fazer esporte. Não, e assim, meus pais também nunca tiveram essa visão muito ampla, assim, de esporte. Mas aí, o próprio interesse da gente aí começou a buscar, né? Cada um buscar o que gostava. Tu é filho único? Não, somos 4 filhos lá. Eu sou o mais novo dos homens, né? Jefferson, Rafael, eu e Priscilinha, minha irmã.
Mais 4 inscritos aí pro canal. Aí, assim, lá em casa, eu acho que eu era o mais ativo de todos. Qual? Eu ia me manter sério, ele riu, cara. Mas os outros 3 eram passivos? Não. Só pra não perder a pergunta, cara. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Aí, acho que lá em casa eu era, assim, dos mais ativos fisicamente. Eu lembro, eu sempre fui, assim, muito, né, gostava de pedalar, sair com meus amigos pra pedalar no final de semana. No interior, né, naquela época era super tranquilo, você pegar a bike ali, um moleque de 8 anos de idade e saindo por aí. Eu fiz até viagem pra cidade vizinha de bicicleta, se meus pais saberem. Né? Tipo, com R$1 no bolso. R$1 dava pra comprar um pacote de biscoito na época e 2 cocadas, que eu lembro até hoje, dessa aventura da gente. Mas enfim, pratiquei futebol, que era todo sábado, né, na ABB, o clube da Associação do Banco do Brasil. Fazia natação também na ABB, aí pagava a parte, o professor cobrava valor à parte lá. Fazia futebol no sábado, natação 2 vezes na semana. A do jiu-jitsu foi estranha, porque eu sempre fui preconceituoso com o jiu-jitsu, né? Eu olhava assim, porra, os caras se agarrando no chão, pô. Um cabo de vassoura entre as pernas. Interessante. Pô, os caras se agarrando aí, pô, a cabeça ali dentro das pernas do outro. Puta, velho. Até que um dia, eu tava com esse meu amigo, que ele tava fazendo na época, Experimentou. passou pela academia, aí o carro baixou. Aí eu, pô, tinha 11 anos de idade, 12. E aí, voltando da escola, não sei, tava em algum lugar com ele, tava indo pro jiu-jitsu. Aí eu entrei lá pra olhar, ele tava lá e tal, chamava bolar, né? Tava lá bolando com os carinha, tudinho. E aí, nesse dia que eu fui, faltou a molecada da faixa etária desse meu amigo. E aí, o meu falecido professor, que virou meu professor depois, né? Robson, ele falou: ô, Guga, entra aí, vai com o Thiago, que era o meu amigo que tava fazendo. E aí, pô, eu vou, né? Vamos ver aqui e tal. Eu não sabia nada, nunca tinha feito uma aula de jiu-jitsu, né? Acabou que eu fui lá, tal, meu amigo travou, eu... Ui! Aí, porra, velho, o negócio tem lógica esse negócio de Lógica. não é só agarrar o outro e virar. Porra, tem. E pior que eu não sabia os pontos, né, que você tem que pegar pra fazer as chaves e tudo mais. Até então ele achava que realmente era só uma orgia, né, velho? Não, eu pensei que assim, pô, eu sei que eu tinha que finalizar o cara, mas eu não sabia, eu não fazia. Por mais que seja lógico você pensar que você fazer isso aqui quebra, quando você não tem conhecimento nenhum, você nem para pra pensar que, tipo, velho, eu tenho que fazer alguma forma que tem que travar aqui, tem que levantar aqui. Ou senão o cara tem que chegar aqui pra enforcar outro. Basicamente o que eu lembrava na época era só alguma coisa que fazia forca, né, no cara. É uma coisa que eu pensava. Xadrez humano, né? Exatamente. Pra quem acompanha muito luta, jiu-jitsu é considerado um xadrez humano. Porque pra cada posição, tu tem uma posição do outro lado pra... É até uma maneira de a gente aprender anatomia quando a gente é criança, né? Porque você começa a pensar... Quando eu cheguei na anatomia, na graduação, eu fiquei... Porra, Isso aqui é um katagatame. Não, mas como você... Eu juro a você, quando eu tava na aula da anatomia, tava lá... Você começa a pensar... Pô, se fizesse isso aqui por isso, que isso aqui, tal. Então, assim, é engraçado, porque você começa a criar essas associações, né? Quando você é de esporte, depois com graduação, que vai para a área de saúde. É bem interessante isso. Mas, assim, quando faz sentido. E aí, só que na época eu tava fazendo natação, o futebol tinha acabado de entrar. E também tem os custos dos meus irmãos, né, e tudo mais. Sempre que eles eram muito mais de jogos online, né? Eles eram muito mais de passar tempo na Lan House na época, né? Jogando, acho que Ragnarok, Counter-Strike. Então, assim, acabou que eu fiquei naquela, pô, peço no PS e tal. E também, meu pai, talvez, se eu não lembro exatamente, mas assim, talvez se eu perguntasse ao meu pai, fazer jiu-jitsu, pô, provavelmente ele ia falar, nossa, tá se agarrando aí, faça outra coisa e tal. Enfim, acabou que foi que eu fiz. Eu comecei com meu pai. Não, eu comecei a tirar a carteira eu não me orgulho disso, tá, pai? Eu comecei a tirar dinheiro da carteira do meu pai quando ele tomava banho. Eu chegava lá, pelo menos foi por uma boa razão, né? Aí ele ia tomar banho, botava lá a calça do trabalho, e era o dinheiro do trabalho, não era nem o dinheiro dele ainda, né? Aí eu, 50, já dá 2 meses. Caralho. Comecei a fazer isso, foi assim, foi foda, mas assim... Levasse uma pizza tão grande quando ele descobriu, se ele não descobriu vai receber... Pai,
Segue a gente aí. Ele sabe. Foi graças a gente que você descobriu isso. Não, ele sabe dessa história. Mas aí, pronto, comecei a pagar tudinho, comecei a fazer. Engraçado que no interior você vê. Uma criança, você chega pro professor, ó, tá aqui o dinheiro. Ele Não nem importa se ele tem nem se é de percebeu menor. que tu tava fazendo, Gil, já. Ah, então ele nem sabia. Nem todo mundo tinha acesso a kimono no interior. Então, assim, era um ou outro que tinha kimono. Então a gente fazia o submission, né? Que Sim, é só com a roupa mesmo ali e tal. na pele, né? Pé. Porra, velho. Mas Essa E nem aí, isso, assim, não tinha necessidade de ter o kimono nem nada. Eu, pô, vou começar aqui e tal, vou sentir se realmente eu gosto, gostar de praticar e tal. E aí, né, qualquer coisa eu converso com meu pai depois, passar um tempo porque eu tenho que basicamente começar o futebol. E aí, pronto, saí da natação, e a natação acho que era 1 hora de aula. Aí eu saía da natação correndo, acabava de 9 horas. Eu saía de bicicleta, do um lado da cidade até o outro lado da cidade pra fazer essa aula de jiu-jitsu, que acabava às 10 da noite. E meu pai toda vez me perguntava, chegou tarde. Eu acho que era 2 ou 3 vezes na semana. Só que você criança, lá no interior a gente costuma chegar tarde em casa, né? Só que assim, fugia do horário da natação, né? Porque o horário eu calava às 9, acho que 9h30 no máximo eu tava em casa. Eu tava chegando na hora 10h30 em casa, nesses dias do jiu-jitsu. E aí, com o tempo, eu chegando tarde, tava falando, não, pô, 12 anos, 13 anos, não, tava na casa dos amigos, não, tava não sei o que, aí fui lá conversando na frente da aula da natação, depois que acabou. Sempre inventava uma desculpa, né? Meu pai aqui, ó, meu filhão. Aí, Tá se alimentando bem. aí, pronto, depois não lembro, só sei que teve não lembro como foi, se ele descobriu ou se foi eu que contei pra ele. Acho que foi eu que eu contei pra ele. E aí... Você tá só querendo ser bonitinho aqui. Não. Foi o primeiro AVC dele, né? Aí, Não, mas foi engraçado, porque eu falei que... Eu acho que na verdade que é criança, né? Eu acho que eu acabei soltando sem querer que eu tava fazendo jiu-jitsu. E ele, como é que você tá fazendo? Né? E aí foi quando eu, tipo, da onde é que eu tá saindo dinheiro pra pagar o jiu-jitsu? Entendeu? Eu acho que foi nessa história aí que eu acabei, tipo, tendo que falar, não, veja. Qualquer coisa eu já venho aqui, pai. Peguei. Vem aqui, pai. Aí, pai, agora eu me garanto, vem. aí pronto, foi nessa história aí. Eu lembro que nesse foi assim, eu achei bem bacana a parte do meu pai, em que no dia que eu contei, que eu acabei contando pra ele, na minha próxima aula ele foi comigo. E ele, pô, assistiu e tal. Foi assim, foi bem bacana mesmo. Ele foi lá olhar como era, conhecer o professor, né? Tudinho. E, enfim, Tem pronto. quantos anos, Gustavo, quando tu fez jiu-jitsu? 12 pra 13 anos de idade, nessa faixa. Tinha até uma discussão, né, de jiu-jitsu pra criança, né? Bem, no interior não Não, chegava. mas hoje tem uma discussão, né? Se é aconselhável ou não, porque você usa muito Tá. Chave de articulação, chave de estrangulamento. articulação, estrangulamento, e às vezes quando é muito criança, estrangulamento eles não fazem. Assim, no judô mesmo, ele é proibido, né? A partir de uma faixa etária que pode começar a utilizar técnicas de chave de articulação ou de estrangulamento. Até então, tipo, no judô, luta no chão, é só imobilização. Aí no jiu-jitsu já é diferente, né? No jiu-jitsu já é lá a mais gente liberado, já então liberado. tem essa discussão por conta disso. Se O pode ou que não eu pode. lembro, assim, que em campeonato... O Brasília não, que eu fazia o jiu-jitsu BJJ, né? Brasília Jiu-Jitsu. Não, mesmo em campeonato não tinha essa restrição. Se bem que eu não cheguei a participar de competições nessa faixa etária. Mas aí, pelo que eu saiba, o Brasília Jiu-Jitsu, ele não tem essa regra de você, por exemplo... Mesmo que seja criança, não tenho certeza, mas mesmo que sejam crianças, você pode usar todas as chaves, também. Estrangulamentos, Tem questão de algumas cervical, regras, né? Tem algumas regras que tem técnicas que só pode fazer com tal graduação, com tal idade. Eu não sei exatamente como é, mas eu lembro que tem. Pronto, eu cheguei a praticar depois, já na faculdade, na universidade, eu cheguei a praticar o Morgante Jiu-Jitsu, que aí aquele Morgante Jiu-Jitsu. Eu nunca também tinha ouvido falar. O que é? É um jiu-jitsu que se estilo? inicia, é um estilo até mais antigo ainda do que o Brasília, né? Que o Brasília, o Morgante, a gente é bem parecido com o judô, porque ele sempre começa de pé, né? Só que você pode dar golpes que eu falo, tipo socos, chutes, né? Na mão limpa? É. Vixe, Maria. Na verdade, o judô Mas a também... mão aberta o ou judô mão também fechada? tem.
Não, mas assim, eu não lembro exatamente se a gente... Não, a gente usa mão livre. Só que aí a gente não... Eu não uso capacete, de proteção, não. A proteção só tinha na caneleira. E dependendo da... É que também tem as regiões, né, que você pode golpear. Tipo, eu acho que Povo nunca você pode. não pode... Eu acho que você não pode dar, tipo, no joelho do cara. Eu acho que era muito assim, coisa lateral, né, tronco. Tu dava de lado ou de frente? Não. Não. Mas aí no jiu-jitsu marcante foi que eu lembro que fui pra uma competição pernambucano. E aí, por mais que a gente treinasse estimulamentos e tudo mais, o meu colega de turma, que era o meu sensei lá na época, não era sensei, ele era senpai, né? Senpai, que é o faixa marrom. É o mais graduado, mas não é o professor da Isso. aula. Aí ele levou a gente pra essa competição e ele falou, tal, tem algumas questões, no Morgante você não pode dar golpes de cervical. Aí pronto, aí tem essas restrições, não sei se era só pra minha faixa ou se era pra todas as faixas, mas eles tinham esse cuidado. Aí é isso, pronto, aí na minha infância foi isso, pedalava no final de semana, pedalava pra escola, né, porque é interior, tudo pertinho, ou andava. Raramente meu pai buscava a gente na escola, muito raro, embora fosse do lado, o trabalho dele lá da escola, mas a gente sempre foi, tipo, sair com os amigos, conversando, ia o caminho conversando, né, pegava um pauzinho, ia sozinho, o pauzinho arrastando assim, fazendo aquele caminho, né, na estrada de areia. Eu pensei que tu botava o pau embaixo da perna e ia pegar o quadribol lá. Pô, tô falando Esse besteira. quadribol foi muito bom, velho. Aí, assim, sempre, querendo ou não, a própria vida fez com que a gente tivesse um estilo de vida mais ativo, né? Pedalava, natação, fazia futebol no final de semana, fazia o jiu-jitsu, né? O que eu lembro, assim, de práticas esportivas regulares era isso, futebol, natação e o jiu-jitsu, né? Mas tu fez muita coisa, né? Porque, pra uma em criança. relação pra uma criança normal, porque... E no Isso, interior, né? no exatamente, interior, porque exatamente. Eu não sei tu, Cristiano, como tu... A tua Foi infância complicado também, mesmo. Porque eu só tive vivência de esporte na infância com futebol, porque era mais fácil de fazer, eu uma não tinha bola. condição de pagar a escolinha, só tive futebol. Teve algum, Cris? Não, eu tive futebol mesmo, pratiquei muito. Handebol. Isso na infância aqui? Na infância. Handebol, essas modalidades era muito esporádico mesmo, na infância mesmo. Cheguei a fazer um pouquinho de capoeira ainda, mas o professor. Eu saí. Diga o que você fez. Não, calma. Fiquei nervoso. Fiz capoeira. Enfim. O que é que você fez na capoeira? Porque assim, vai sair um episódio também que eu já explico, mas tava fazendo capoeira, eu acho que eu tinha uns 6 para 7 anos, eu era pirrainha mesmo. E aí eu tava fazendo lá a roda de capoeira e tal, aí tentei derrubar o cara 1,80m eu acho, né? O cara tava lá pra brincar comigo, né? Eu bati na perna dele, fiquei aqui embaixo olhando pra ele, batendo, ele rindo da minha cara. Aí voltou de novo, aí na segunda vez que eu bati ele ficou rindo, segurando minha cintura e me levantou. Aí todo mundo começou a rir. Aí a história, eu batendo aqui, querendo sair, ele rindo. Aí eu no pescoço dele aqui, tome. Uma mordida, velho. Aí soltou. Aí o professor deu uma suspensão, aí eu saí, passei um tempo fora, voltei, fiz 2 aulas, depois saí. Nossa. Tá vendo? A gente tem que aprender a sobreviver, Foi parceiro. expulso da capoeira por quê? Porque eu mordi meu coleguinha. Agora ele tem raiva. É o vampiro. Mas assim, do pescoço do cara. vindo do interior também, eu ainda fiz muita prática, porque eu consegui fazer jiu-jitsu, eu consegui fazer muay thai, eu entrei no judô, faço judô até hoje. Depois de adolescente, assim, né, juntava com a turma, ia jogar handebol, ia jogar um vôlei, ia jogar alguma coisa, então deu pra praticar, mas visto que é interior é muito difícil, velho. E até de onde eu vim, eu pratiquei, mas quase todo mundo que eu conheço não fazia, velho. É porque eu realmente já tinha esse hábito, né? Exatamente. E a gente falando isso. A gente começou dessa perspectiva do profissional da educação física, né? De, tipo, aqui não tem essa valorização feita lá e tal. E parte tanto do bacharelado, né, na academia, tudo mostrar que não é só estética, mas eu acho que muito importante mesmo é o professor da educação física na escola. Que é ele que vai incentivar a gente a praticar tudo. É o primeiro contato do professor então, das crianças, né, de qualquer ser humano com a educação física na escola. Apesar de eu não respeitar muito licenciatura, eu acho muito mas é isso, a licenciatura tem importância extrema. Tanto para promover isso na pessoa, né, de querer fazer, quanto para ajudar no desenvolvimento e crescimento dessa criança. Aí, quando chegar lá na frente, esse indivíduo chegar na academia, ele tem a capacidade motora para fazer as coisas. Quantas pessoas chegam para tu
pra fazer alguma coisa e não sabe nem fazer um movimento Exatamente. simples porque não tem capacidade motora. Exatamente. Então, a piada é, essa pessoa não fez educação física na escola. Não tem capacidade motora desenvolvida. Inclusive, eu tive alunos na faixa dos 10 aos 14, 15 anos de idade que a garotada não consegue ficar mais de cócoras sem cair. Fica de cócoras, cai, ou se não fica na ponta do pé, não consegue deixar calcanhar no chão pra Não agachar. consegue ir treinando, mas nas festas, tudinho, vai até o chão. As garotas acabam desenvolvendo essa prática. A molecada, mas a grande maioria da molecada, Mas é assim, isso. hoje falando de garotos, gente de capital, né? Que assim, a forma que eu observo hoje não, sempre foi, né? A nossa educação física, pelo menos lá no meu interior, era uma vez na semana, né? Beleza, era divertido, tá? A gente brincava, né? Não tinha um planejamento, né? Eu acho que até hoje não existe. A educação física não tem uma sistematização do aprendizado da formação da nossa grade curricular, né? A gente chega lá, o professor dá aulas aleatórias. Ela até tem, né? Teve muita reformulação ao longo do tempo. Nesses últimos 5 anos, bem forte, veio bem forte. Tem sim um programa, como é que é feito, quais são os eixos temáticos. Tem que trabalhar esporte, tem que trabalhar luta, tem que trabalhar dança, tudinho, as competências, capacidade motora. Mas assim, a cobrança de fazer isso, né? Normalmente não é feita como deveria ser. Mas Eu conheço É muita porque é gente que faz, mas é muito difícil. Mas eu falo assim da sistematização, de tipo, por exemplo, claro, não querendo comparar, Já um mas protocolo, né? já Tem um comparando. protocolo. Isso, exatamente. É, Você isso mesmo. começa com determinado assunto e vai evoluindo para divisão, para depois para proporção, pra Um depois protocolo não sei para o quê. fazer uma aula sobre isso, uma aula sobre isso. Exatamente. Na educação física Fica eu um pouco mais percebo. aberto, é o Isso tema. tem esse do plano nacional, né? Mas aí aquele negócio. Sem contar a solto realidade, ainda. né? O cara chega Exatamente. na escola, não tem nem bola. Exatamente. O cara vai dar uma aula de Não futebol. tem estrutura, não tem equipamento, né? Vou trabalhar basquete, mas só tem uma bola de Exatamente. futebol. Esse é o grande problema. E é por isso que eu sou um grande defensor da licenciatura plena, da graduação plena, porque você pegar o primeiro contato de qualquer pessoa com educação física é quando é criança. Ele passa anos na escola. Se ele não tem uma boa experiência, se em casa ele não tem e não vai ter, grande realidade é essa, não vai ter contato com esporte, com incentivo. O governo não vai chegar na casa dele para tirar essa criança da escola. São poucas as crianças, por mais que tenham crianças que participem de programas, né? Tem aquele segundo tempo, tudo mais, mas assim, nem todos têm essa oportunidade, né? Então assim, é o primeiro contato e imagine, quando os que têm contato ainda, muitas vezes o professor não tem essa visão ampla da repercussão que isso pode ter no futuro da criança. Né? E quando tem, ainda precisa que ele seja um cara que, no momento da sessão, ele super saiba como estimular aquela criança. Né? Fazer valer aquela sessão, cada sessão, para que ela se estimule e não pare por ali. Porque se você pegar uma aula de educação física na semana, né, é muito pouco. Muito pouco. Mas Então, tu tá falando sobre que aqui a gente tem aula de educação física, lá nos Estados Unidos eles não têm aula de educação física, não é isso? eles têm. Na escola. Não, eles têm. Eles têm Têm? aula de educação física, só que para além da aula de educação física, ele tem as modalidades. E aí, por exemplo, eu quero Na escola. na escola. Tipo, por exemplo, na escola, isso é uma coisa muito bacana. E eles têm que escolher, né? Uma modalidade. Isso. No high school. Você pode escolher fazer um esporte, você pode escolher fazer Música. cheerleader, música. Você pode Pronto, eu tenho um primo que é americano, ele é de Nova York, e ele fazia cinema. Como um mini. É como se fosse um mini curso mesmo. Uma modalidade ali à parte, só que na própria escola. Ele fazia cinema. Então, assim, tem Vai várias. fumar maconha logo. Não, mas aí, assim, né, Tô brincando. as Eu fiz escolas- rádio e TV, tá, gente? as escolas oferecem esses programas à parte, né, pra molecada. Mas isso é só no ensino médio. Não, Isso é em não, todo tem. momento. Tem mais Tem. cedo. Na coisa, já, quando você vê, quando chega no ensino médio, o high school, a molecada já tá assim, já levando um nível de alta performance. É. Não é profissional, mas é alta performance já.
pra poder o quê? Conseguir bolsa na Na universidade. universidade. Lota isso. estádio, né? Futebol americano. Isso, não, na universidade sim. Já Na escola não? Na raiz, eu nunca tive a oportunidade de assistir. Tem uma Mas os pais, normalmente, o que eu vejo assim, de colegas, amigos meus que têm filhos, ou de professoras do curso de inglês, por exemplo, que têm seus filhos na período escolar, lota com os pais, as familiares indo assistir. Sim. Isso é bem bacana. Né, também. É um grande estímulo. Por exemplo, na minha época que eu nadava, meu primeiro esporte que eu comecei a competir foi a natação. Né, que até minha última competição foi em 2020, que aí eu falei, não, vou parar porque o ombro não vai estar dando mais conta, não. Mas aí, engraçado porque assim, e eu nunca cobrei isso dos meus pais, eu também nunca enxerguei isso como um problema. E também não foi um problema, né? Até porque, como eu falei, meus pais não tiveram essa vivência no passado. Então, assim, o que eles me deram já foi muito mesmo. Muito mesmo. Tipo, pouquíssimas crianças têm essa oportunidade lá no interior. Né? Então, assim, o que eles me deram foi muito mesmo. E sou super grato por isso, né? Mas, assim, eles não eram... Ó, tá aqui, filho, tal. Mas eles não eram, por exemplo, aqueles pais que toda a competição ia estar lá comigo. Eles foram, eu acho que pra umas duas, né? Todo mundo tinha. Às vezes... Duas de umas 20. Não tanto, mas assim, eu acho que já foram pra duas, né? Mas assim, eu acho que também meus pais, aqueles pais muito do interior, pô, meu pai teve uma infância super pobre, minha mãe cresceu no sítio. Então assim, teve muito aquela educação pra quê? Criar filho pro mundo. Então eu acho que eles foram sempre... Menino de mãe e de pai foi pros Estados Unidos. Não, mas a gente nunca foi criado como, tipo, né, pra ser aquela criança Sim. que é propriedade, nossa, da família. Não, é tipo, crescer pro mundo, ó, faz suas coisas, sabe o que é certo, o que é errado. Até os 18, Tá. sai de casa. Né? É tipo isso, sabe? Tipo, eu acho isso muito... E engraçado porque a gente lá em casa, a gente não era muito de conversar, né, sobre o que é certo ou errado. Assim, conversava quando eu fazia alguma coisa errada, ia lá, tal, apanhava, né, apanhava. Certo. Eu tenho mais medo da minha mãe do que do meu pai. Meu pai era uma chinelada só. Minha mãe, ela segurava o bracinho e tome cinta. Até um meme muito bom. Até ela soltar. Tem um meme muito bom, a mãe chegando, filho, o que é isso com cinto na mão? É um cinto, mamãe. Ela serve pra quê? Pra papai prender as calças. Aí depois tem uma mulher, o que é isso aqui? O menino dá um pulo do sofá e sai correndo. Foi eu não! Porque tem que ser assim, velho. Aí lá em casa, assim, quando era minha mãe que ia disciplinar a gente com o cinto, velho, chororô. Antes de acontecer já era grande. Você chorava por antecipação. A gente chorava antes de acontecer. Na hora, velho, batia tanto que a gente ficava dormente. Você nem sentia. Eu não queria mais chorar, velho. Mas quando você chegava na porta do quarto, passe. Só tem aquela porta pra passar. Você, puta merda, velho, agora, meu Deus. Depois que passou, é só alegria. Mas assim, eles não tinham aquela percepção de que, tipo, pô, tem que estar lá presente. E de fato, se eles estivessem lá todas as competições, ia ser, é uma outra torcida, é uma outra, né, uma outra forma de incentivar. Mas que assim, pra mim, eu sempre fui criado, tipo, muito pra mundo, de me virar e tudo mais. Então, assim, eu juro a você que eu não chegava a sentir falta. E eu via os meus colegas, né, que tinham os pais que sempre estavam presentes. E é engraçado porque, tipo, pô, acabava também virando família, né, assim, de certa forma, porque... E aí, estavam, parabéns, não sei o que, e tal. Então, assim, eu sempre fui, assim, muito eu lidava muito bem com o adulto. Aí, pra competição, o professor da gente que ia no próprio carro dele, aí eu tava com 2, 3 crianças ali, vamos embora. E era a maior diversão, que ele botava música eletrônica no carro e tal. E ele era formado em educação física, foi o Alexandre. Obrigado, Alexandre. Inscrito, Alexandre. Aí ele é formado na educação física. E engraçado que assim, pô, ele é concursado do estado. E assim, ele não tinha obrigação nenhuma. Ele simplesmente chegou no interior e começou a dar aula de natação. E foi essa aula de natação que ele começou a fazer lá que fez eu entrar pro mundo, né? Assim, tipo, entrar pra competição. De chegar a Recife, eu nadar na equipe de competição do esporte. É o que me fez escolher a educação física. É o que fez eu estar aqui praticamente. Então, assim, é uma coisa mínima você parar pra pensar. Mas se eu não tivesse tido aquela aula de natação no interior, eu nunca teria feito natação, talvez. Tu não teria conhecido o Carl. Eu não teria conhecido, entendeu? Então, assim, é uma coisa que parece mínima, mas são as coisas da vida, né, que vão começando a te levar a caminhos, né, piores ou melhores, né, obviamente.
mas que pra mim foi um grande precursor aí de uma grande jornada assim, da vida mesmo, né? E que até, pô, trabalhei com natação, inclusive trabalhei com o meu técnico do esporte, né? Trabalhei com ele também na Bodytech, então assim, lado a lado com ele, então assim, pra mim foi muito gratificante, tá? Dividir a raia com do lado de fora da piscina, né? Com o meu técnico na minha adolescência aqui no esporte, né? E só que assim, para os meus pais não tinha muito essa questão e assim, para mim também eu era super tranquilo, tipo, por exemplo, fui para jogos escolares, comecei aí depois aos 12, fui com 12 com 13 anos, 14 eu vim para Recife. Mas com 12 com 13 anos eu fui para jogos escolares do Ceará, classifiquei lá no interior, na região do Cariri, que era no Ceará, fui para Fortaleza, né? Fui pra Fortaleza, competi lá e assim, pegava um ônibus que ele passa nas cidades do interior, onde a criançada que se classificou, cada um com seu técnico. Inclusive foi o meu técnico da natação, que ele foi técnico da natação. O time, na segunda vez que eu fui, tinha o time do futsal que classificou, mas ele foi o técnico, ele virou o técnico do futsal também, né? Então passaram as coordenadas lá pra ele. Tarefas, o Exatamente. Cara, porra. Aí ele foi responsável por toda essa turma. Então eu lembro que foram 2, eu e mais um da natação, lá da minha cidade, né? E o time de futsal, de uma outra escola. E aí, pronto, ele foi com essa garotada, foi muito bacana, tipo, a viagem, a greia, né? Eu acho que eram 6, 7 horas de viagem, com um bocado de criança, né? Eu vou aqui assim, 12 a 15, 16 anos. O que tem de greia dentro desse ônibus. E assim, né? Passou na cidade. E vem trazendo aqui a criançada de outra galera. Chegou lá, já tem assim, procurar espaço no ônibus já, porque já assim, já vem relativamente lotado, dependendo da cidade que ele vai te pegar lá no caminho. E aí, pronto, chegou em Fortaleza. Muita gente já te pegou no caminho. Não. Não? Não. Eu nunca subi nessa carona aí, não. Ah, Aí, em Fortaleza, a gente ficava instalado nas escolas lá, né? Em uma das escolas lá. Colchonete no chão. Te vira. Se você levar o travesseiro alto, se não levou, era retão mesmo. Eles tinham lanche na própria escola. coluna. Exatamente. Eu fiquei sabendo, inclusive, que os jogos escolares hoje em dia eles pagam hotel. Pousadas, não sei quantas estrelas, parece que não é, mas fica mais de escola. Eu fiquei, porra. Na minha época era escola, era sala de escola, desativava a escola praticamente. Mandava a garotada. Eu acho que O governo disponibilizava os colchonetes pra gente botar lá no chão. Mas isso aí é pra fase estadual, né? Estadual. Hotel é na fase nacional. Talvez seja isso. Talvez seja quando isso. você já ganhou, por exemplo, o pernambucano, o cearense, né? Talvez Quando seja você isso. ganha, então. que você vai pro brasileiro, é que eles pagam. Ou Então seja, deve só ser quem isso. é bom. Nós não. É. Nós. Aí, assim, era colchonete no chão, o lanche lá de escola normal, né? Vivia lá e tal, só que a gente dava as 3 refeições. E também, quando não ia competir no dia, a gente ia assistir os jogos dos outros, né? E foi muito bacana, porque a gente tinha uma relação com a garotada de outra cidade, de outros esportes. Pra mim, o meu primeiro jogo meu primeiro contato com atletismo foi nos jogos escolares. Tipo, a primeira vez que eu vi no interior, atletismo. Porra, de correr. Exatamente, correr, salto distância, salto distância, né? Distância, Salto pura. triplo, corrida com barreiras. Com a vara, Eu tu já fizesse? nunca. Não, inclusive, eu acho que a vara o salto com vara, eu acho que não tinha, não lembro. Mas aí, tipo, conheci baitas estruturas esportivas, né? Assim, o ginásio lá esqueci até o nome agora. O ginásio poliesportivo de Fortaleza. O atletismo foi na pista da Unifor, Universidade de Fortaleza. É uma pista super. Ainda. Já teve lá? Já. A pista muito bonita, assim, estrutura Eu muito tive, não, bacana. Já vi. Muito só fui bacana. lá de Natal mesmo. E saiu com 12 anos, né? Eu vendo aquilo ali. Então, assim, primeiro contato com vários esportes, né? Assim, tô com um bocado de amigo ali me divertindo. Eu não tava competindo no dia, então tava à toa, na torcida mesmo. Não precisava ir com a vara. Exatamente. Aí, assim, meu primeiro contato de ver esses esportes acontecendo, né, na prática. Primeiro contato de ver um jogo de vôlei, sabe? Tipo, de ver um jogo física, assim, presencialmente, né? Não apenas pela TV. Vôlei, basquete, futsal já tinha visto, né? Mais comum aqui no Brasil. E, assim, foi o meu primeiro contato com competição em várias situações, né? E aí... foi
a natação que me oportunizou. A gente treinava, por exemplo, eu fui pra competição, pra mim chegar numa piscina, pra nadar numa piscina de 50 metros, foi um baita desafio. Eu acostumado com a piscina de 20 metros, que não era nem semi-olímpica, né? Era 20 metros, 5 metros a menos do que a semi-olímpica. E a gente treinava na ABB, nos 20 metros. Era 1 hora cada sessão de treino. E assim, não era nem treino, era aula de natação. Né? Tipo, o nosso treino era o quê? Gira o braço mais rápido. Gira o braço mais rápido. Dá-lhe com raiva, porra. Nosso treinamento era isso. Era tipo a mesma coisa o ano inteiro. E assim, super sou grato a isso, porque, né? É o que tinha. Mas assim, era a mesma coisa. O que é que a gente fazia para a próxima competição? Nadar mais rápido, pedir para nadar mais rápido, pegar tempo. E aprender a botar os arcos pra gente pular dentro do arco e tentar cair mais retinho na água. Pra não dar barrigada. Era basicamente isso. Nem bloco de natação tinha na piscina da gente. Então assim, eu chegar na capital. Chegar na piscina de 50 metros. Que você não vai ter nem mais a virada pra apoiar e empurrar. Né? Que os dois movimentos mais rápidos na natação. A saída do bloco e a virada. E aí a gente já não ia ter mais a virada. E só ia ter a saída do bloco, que eu não sabia nem saltar do bloco, porque eu nunca tinha tido a experiência, né? Então eu tive que aprender lá na hora a saltar do bloco mesmo, né? Que é bem mais alto do que a borda em si. E, pô, chegar lá, tudinho, a galera super esperando, pô, agora é a vez de Gustavo. Só que agora a torcida não era só eu, a torcida agora era o time do futsal, e era, né, que tipo, era, sei lá, 10, 12 moleque, mais os outros da natação, mais o técnico que era o que com a gente, era o da natação. Aí é uma pressão da porra, você com 12 anos, velho. Você foi sozinho, meus pais não estavam lá. Você, caralho, você olha pro lado, com 12 anos, olha pro lado, vou competir com os caras da capital. Os moleques de 12 anos treinam com as equipes esportivas. Os clubes grandes da cidade. Nada. Você vê o moleque. E assim, pô, eu nunca tive. Boa. Nutricionista, eu só vim saber que existia essa profissão quando, sei lá, quando eu vim pra capital e olhe lá, quando eu entrei na graduação, talvez. Então, assim, nutricionista eu nunca visitei. Competição assim, o treinamento da gente era a aula em si, que era pranchinha, perna, acelera. Não era treino, assim, era aula, natação, né? E chegar lá e ver a molecada com o físico impecável, a molecada já, por mais que seja 12 anos, mas a galera que já competia a nível nacional, né? Já estava participando das competições petis aí, né? Aqui tá as categorias de natação, né? Mirim, petis, infantil. Sou árbitro de natação, pô. Ah, é? Esse bicho faz tudo, pô. Ele é árbitro de atletismo, de natação, de quadribol. E do salto com vara. Salto com vara, ele julga como ninguém. Ele julga o salto com vara, pô. Ele perfeito. Perfeito. Nota. Arrasou. Depende também se for um negão. Um negão. Tá. E é engraçado que pega na vara antes de cair no colchão, né? Eu não. Este ano eu não fico nem nessa modalidade. Você fica assim. Aí assim, eu olhava pro lado assim, pô, psicólogo. E não ia saber que existia isso. Eu olhava pro lado, ser nervoso, né? Olhava pro lado, ver uns moleques com traje de natação, o óculos, né? Aquelas bem anatômico já. E aí, mas assim, ainda assim, consegui um 4º lugar, né? Naquela minha primeira competição, primeira ida lá para os Jogos Escolares no Ceará. E assim, como isso foi, assim, teve impacto até hoje, né, pra mim. Como aquela piscina de 20 metros da BB, aquele professor que não precisava, mas resolveu abrir a turma, que financeiramente não é uma coisa que super ia ajudar em casa, sabe? Então, assim, ele não precisava, porque ele era o concursado já, mora no interior. Mas ele resolveu abrir uma turma de natação para dar aquele apoio à cidade, a própria, né, pessoal da cidade. E que teve, pra minha vida, teve repercussões, né, que até hoje, o fato de eu trabalhar na área, de eu especializar também na parte de natação, né, tenho formação no COB também, no Comitê Olímpico Brasileiro de Natação, não, no Comitê Olímpico Brasileiro, né, tenho uma pós-graduação voltada para natação, por conta disso também. Então, assim, tudo e como foi direcionado até chegar onde eu cheguei, né? Escolhi a profissão, a área que eu me especializei há um tempo atrás, né? Acabei pausando depois, me afastei um pouco da natação. Mas, assim, de como essas pequenas mudanças lá no passado que a gente vinha falando, né? Na escola, né? Esses acessos, nesses incentivos na infância, de como eles trazem repercussões
lá na frente, né? Que para mim foi assim, né? Acabei vindo para educação física, mas mesmo não sendo para educação, para formação, mas para que as pessoas levem um estilo de vida mais saudável, né? Saibam da importância. Promoção à saúde. Exatamente. E hoje tu trabalha com o que aí? Hoje só estou trabalhando como personal trainer e estou fazendo uma formação, é uma residência, né? Só. Só. Uma residência. Quantas horinhas só? A residência são 60 horas semanais, é bem puxado. Fácil, né? É, bem puxado, é manhã Lei. e tarde. E Tem a lei da escravidão, né? Tem um negocinho aí que Mas Gustavo, acabou em 1900 e... exatamente. 1800 residência, e eu esqueci, não estudei história. gente. Mas assim, na prática a gente não consegue cumprir as 60 horas porque, por exemplo, os horários da noite são mais vagos. A gente tem terça e quinta noite que tem aula da residência, aula com os professores da Federal. Mas assim, algumas noites a gente consegue deixando, né, fica mais livre e tudo mais. E aí eu aproveito esses horários tanto à noite como os horários de manhã bem cedo, né, ali antes das 7 da manhã, para dar personal. E aí hoje está bem comprometida a carga horária, né? Aí eu não consigo aumentar o leque de alunos agora, dependendo do horário, obviamente. Mas é isso. Personal, né? Futuramente, quando a residência acabar, aí eu vou voltar. mais vagas aí pra quem quiser. Exatamente. Uma coisa, inclusive, que eu pensei e já trabalhava com isso antes, né, da residência e permaneci fazendo. Aí estou estimulando, estou procurando aumentar o número de alunos lá, é a consultoria online. Né? Também trabalho com consultoria online, tem um aplicativo, mando para o treino para o aluno, ele faz ali. Né? Até meus próprios alunos de personal, alguns deles também eu ofereço esse serviço, porque às vezes o aluno está comigo 2 vezes na semana. Né? E aí o resto da semana ele fica à toa. Para ele não fazer de qualquer jeito, ou fazer um treino diferente lá do professor da academia, e depois chegar para eu, tu treinou, ia treinar tal coisa hoje, chegou, já treinou ontem. Aí acaba que tem uns alunos que eles acabam procurando também esse tipo de serviço. Essa questão da consultoria online dá muita área profissional da educação física, né? Porque a gente, como personal, se a gente for atuar só como personal, a gente tem uma quantidade limitada de horas. Exatamente. Então, sei lá, se a gente tem, vamos dizer que 10, 12 horas para trabalhar, supondo que a pessoa só queira trabalhar da vida. Ele tem 12 horas para trabalhar, que é aquele limite. 12 clientes. 12 clientes, Consegue mais. todos os dias ele vai conseguir X dinheiro no final do... Chega um momento, acho que você não tem mais para onde correr, mais para onde ir. Com a consultoria online, tu pode gerar uma escala muito maior nisso, no sentido de que tu faz um treino, a pessoa realiza aquele treino com acompanhamento, enfim. Mas aí, pro profissional da educação física, eu acho que isso é uma coisa muito grande, muito massa. Além disso, a gente consegue, talvez, até se inserir no ambiente hospitalar, né? Porque, diferente de outros profissionais da área de saúde, o nutricionista, ele só fica com a orientação. Ele vai para o nutricionista, ele te orienta. Ele não fica te acompanhando, fazendo... ele está comendo feijão, ele está comendo só banana, não. E é engraçado isso porque a visão do professor de educação física é de que, tipo, você só dá uma consultoria, as pessoas não querem pagar por isso. Porque elas não veem isso como se fosse um trabalho. Enquanto o nutricionista enquanto o médico Por que o fato da gente dar uma orientação, né, ali sentado por exemplo, numa mesa, enfim, uma orientação que seja, por que aquilo ali não é trabalho? Por que a nossa profissão não é? Isso não é. Acho que os próprios profissionais da área não enxergam isso como um momento de profissional. Acabam levando tipo, na amizade, não sei o que, pode fazer isso, que não é para ser assim, né? Então a gente acaba perdendo espaço se a gente permitir que isso aconteça. Quando a gente pode monetizar com esse tipo de trabalho, que é super válido. E aí a consultoria entra nessa questão aí. A área é muito nova e que a gente ainda tem muito a explorar e desenvolver. Até porque, assim, tem formas de controle, de como a gente vai prescrever o treino, enfim. E já que tu citou, falando de monetizar, vamos lá, galera que tá assistindo, lembrando de se inscrever aí no canal, tá? E deixa o like. E vamos finalizar agora esse podcast com um quadro novo que a gente tem, Gustavo. Que a gente tá fazendo ultimamente com os convidados que a gente recebe. Apesar de você ser o primeiro, né? Mas a gente não tem um nome oficial ainda no canal, então vou deixar um nome prévio aqui de Cala a Boca Já Morreu. A gente vai agora pesar no seu. E são perguntas... Já sei o que me espera. Perguntas sérias, de alto nível, de alto escalão, tá? Então,
Vou passar logo a primeira pergunta ao nobre dileto amigo do presente coletivo, Felipe. Gustavo, um bom treino de peitoral tem que ter supino, seja ele o reto ou inclinado. Quanto você aguenta no reto? Não, treino na máquina mesmo. Ou flexão no chão mesmo. Eu passo. Meu ombro não. Meu ombro não suporta fazer a. Assim, eu tenho medo do meu ombro não suportar a carga. Então você não aguenta nada no reto. Eu não aguentaria nada. Gustavo, pergunta importantíssima aí pra quem tá querendo desenvolver os braços, o bíceps. Então, os exercícios mais utilizados, né, para braço, para bíceps, é a rosca direta, a rosca alternada, enfim. Todos são roscas. E eu queria saber quanto é que você aguenta na rosca, quanto é que você bota de fato na rosca. Eu dou preferência a exercícios multiarticulares. Eu fujo desse isolado aí. Mas aí no multiarticulares você coloca muito na rosca ou você não bota nada? Não boto nada. Não bota nada, já tá lotado, né? Pode ir. Falando de rosca, 2 barras pra fazer o exercício. 2 barras custam 120. Você senta na barra? Não. Gustavo, você é um cara que tem alunos aí de personal, né? Você dá aula pra eles e tem alguns que moram perto de você, né? Então, normalmente quando eles terminam a aula, eles pedem carona pra você pra ir pra casa. Vocês moram perto. E aí são 3 alunos. Se os 3 alunos não cabem na frente, no banco da frente, você leva eles atrás? Não. Eu uso moto. Vai dar um naga. Dá um. Só um atrás. Eu boto material. Eu boto material no Bota o moto. material atrás. Complicado. A última para encerrar com chave de Merlin. O aluno quer fazer um shake depois do treino. Está com o braço doído porque tu fez um treino muito bom para ele. Você faz o favor e bate para ele. Porra, velho. Não. Eu boto como um treino do cardio complementar. Faz aí sozinho. Aí eu tenho que correr pra outra aula. Aí não... O cara é completo. O cara tem a resposta na ponta da língua. Tá com tudo na boca aí. Mas é isso, galera. Para finalizar, queria agradecer a Gustavo aí por topar a ideia louca de vir aqui conversar com a gente. Essa conversa aí eu sei que a gente é muito chato, fica muito sério conversando, não brinca em momento nenhum. Mas é assim mesmo. Então, lembrando aí a galera que tá assistindo, ficou até o final, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com todo mundo para descobrir os segredos mais íntimos desse cara. E é isso, galera. Felipe, alguma coisa para falar? Eu acho que deu umas 2 horas de podcast, né? A gente tá que nem um Vilela, inteligência limitada, né? É. 2 horas de A mulher já tá podcast. mandando mensagem, a mulher. Eita, pô. Pra casa, Tem que cabra ir, safado. tem que ir. Eu só queria agradecer, aperte minha mão, cara. Muito obrigado. Você é um homem lindo. Pegue na minha e Obrigado. balance. Vocês E é são isso. homenzinhos. Galera, mãozinha aqui do Gustavo. Pesou. Valeu.